Boa noite a todos. Casa cheia, a gente adora. Eu sou a Fabiane, sou do marketing da FIA. Estou aqui para, em nome da FIA, agradecer a presença de todos, aos que nos assistem em casa, no trânsito, no trabalho também, uma boa noite. Em instantes, a palestra é People Analytics. O oferecimento é do LabData, coordenado pela professora doutora Alessandra Montini. Mas, antes disso, a gente pede 2 minutos da sua atenção para passar o nosso vídeo institucional. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou. Ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. É isso, então, somos reconhecidos pela excelência educacional, mas também somos consultores, prestadores de serviço em pequenas, médias e grandes empresas. Consultoria é uma das matérias do nosso blog, consultoria empresarial ou profissional, o que é, diferentes tipos e como contratar. O nosso blog ele tem um acesso crescente mensal. Hoje a gente tem 14.000 acessos individuais, então é leitura relevante. A gente indica para vocês. Quem está nos assistindo em casa, fique à vontade para mandar suas perguntas, porque eu vou estar mediando junto com os palestrantes. E vocês, no horário em que eles derem a oportunidade para vocês fazerem as perguntas, vou pedir também que vocês se levantem para quem está em casa, vejam que não é um vácuo, né? Então, uma boa noite para todos, um bom evento. Com vocês, a professora doutora Alessandra Montini, que vai apresentar os palestrantes da noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por terem vindo. Apesar do Waze, vocês estão aqui, não é? Alguns que colocaram no Waze mandaram vocês para a Rede Globo, né? Mas é muito melhor estar aqui conosco nessa palestra. Então, por isso que eu atrasei um pouquinho. O pessoal que está de casa pelo Facebook me perdoe, mas tivemos um probleminha aqui em São Paulo de conexão. Mas agora vamos iniciar. Como a nossa colega Fabi falou, nós temos mais de 35 anos de atuação, trabalhamos tanto na área de educação, na área de consultoria e fazemos esse serviço super interessante, que é trazer a sociedade, trazer a comunidade gratuitamente para a nossa escola, para estar sempre alerta com temas de alta relevância. E no dia de hoje, nesse ciclo de palestras do LabData, nós vamos falar
de Big Data e People Analytics. Como é que nós podemos usar a mais alta tecnologia, coisas novas, para a gente cuidar da gestão de pessoas. Até um ponto atrás, alguns tempos atrás, alguns anos, todo mundo falava, vou usar Big Data para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Agora não. Vamos usar dinheiro pensando na sociedade 5.0, ou seja, como é que eu vou usar toda essa tecnologia e os robôs para fazer o ser humano ter uma vida melhor, né? Então, essa é um pouquinho da ideia do People Analytics. O que eu posso fazer para melhorar a gestão de pessoas? Principalmente focada para o RH. O RH é o ponto focal do dia de hoje, mas não só RH. Quem tem equipe, quem tem que gerir pessoas, é muito importante ter conhecimento, acesso a toda essa informação que traremos. Então, eu vou contar um pouquinho alguma coisa para vocês. Eu trabalho com o professor Canton. O professor Canton é o chefe nosso, principal executivo do Labdata. E eu sou uma simples assistente dele que toca a operação, né? Eu carrego o piano, ele é grande o maestro que orquestra toda a nossa operação e ele está aqui conosco nesse dia. Então, eu vou contar um pouquinho primeiro o que é Big Data. Tudo começa com Big Data. Alguém aqui sabe o que é Big Data? Uma MED, você sabe. Uma MED, uma celebridade, sabe sim. Então, tímidos. Big Data é um conjunto de tecnologias para quê? Capturar a informação, armazenar a informação e processar a informação. Então, eu tenho que guardar essa informação. Então, por exemplo, na área de gestão de pessoas, dentro em breve não vai ter mais crachá. Todo mundo, você ao entrar na empresa, já tem a câmera, não é assim? A câmera viu que é você. Então, vou ter uma tecnologia para filmar você, para fazer um programinha, rodar e falar, esse é o Pedro, é o Joaquim, é o Antônio, é o colaborador, tá? Então, o Big Data é isso, eu capturo o processo e faço a tomada de decisão. Então, é um conjunto de tecnologias. Isso é muito importante para acelerar, agregar valor sempre à nossa empresa. Então, o Big Data trabalha com um conjunto muito grande de informações. Veja, você pode ter bancos de dados com muita informação, que é o RH. Você tem muitos colaboradores, muito funcionário, muita história, dados da pessoa, o que ela faz, pode até agregar, se ela deixar, a parte de exames médicos, saúde, né? Porque agora tem a lei de proteção de dados, que foi a palestra que eu dei semana passada. Quem não assistiu e tiver interesse, é só acessar meu LinkedIn e pegar lá. Lei de proteção de dados. Você não pode pegar dado nenhum da pessoa sem que ela autorize. Mas vamos supor que ela autorizou, tá ok? Colaborador autorizou, você tem dado de toda a empresa a nível mundial, joga no banco de dados, o Big Data faz, capturou, jogou, e eu vou falar um pouquinho e os meus colegas palestrantes vão dar algumas aplicações de analytics, análise desses dados, tá? Então, isso é Big Data. Capturei, armazenei e processei. Big Data na forma geral. Agora, o People Analytics propriamente dito é um conjunto de técnicas para extrair informação de dados visando a tomada de decisão em todos os processos de gestão de pessoas. Então, tem Big Data para a área médica, Big Data para a gestão de pessoas, que é o dia de hoje, Big Data para o varejo, Big Data para a telecom, e aí vai, tá? Então, cada profissional vai ter o Big Data associado à sua atividade. Nós podemos ter uma análise de dados tradicional, que, em geral, as empresas ainda estão aqui, que eu brinco, estamos trabalhando no módulo analógico, ou podemos pular para o digital, que é usar o Big Data. E quando eu vou com Big Data, eu vou mais rápido, ok? Eu sou mais assertivo, não é eu acho, eu vou promover esse cara porque é meu amigo, ele é legal. Não, eu tenho um algoritmo, um modelo, um robô que está me ajudando na tomada de decisão. O Big Data é o meu assistente. As pessoas estão desesperadas me ligando lá. Vinícius, eu vou perder o emprego, vou perder o emprego. Não sei, alguns sim, outros não, né? Vai gerar desemprego? Já ouviram falar robô, os androides? Vão vir por aí. Então, o que vai acontecer? Quando você tem uma atividade repetitiva, eu fico o dia inteiro carimbando, eu só fico mandando um papelzinho. Se você fizer uma atividade repetitiva, com alta chance, você pode ter um robô ou um processo que faz, e aí vai dar um desemprego. Mas se você faz algo com bastante criatividade, com necessidade de emprego, você vai ter empregabilidade. Por isso que você está sempre, como vocês estão aqui, atualizando, vendo o que tem de mais moderno e sempre agregando valor à organização. Mas, de qualquer forma, alguns empregos vão morrer e outros vão nascer, tá certo? É um ciclo, é uma mudança na nossa sociedade. Então, quando eu uso um People Analytics, um modelo Analytics, não é? Um algoritmo de tomada de decisão, muitas vezes eu sou mais rápido e mais assertivo. Não ficamos com decisões subjetivas. Estamos num ambiente super favorável,
Por quê? Vários motivos. Principal, estamos na era dos dados. Muitos dados, muitos dados. Todas as pessoas estão altamente conectadas, não é assim? IoT, você tem um celular que está conectado com o relógio, que está conectado com o carro, que está conectado com a casa. Tudo conectado ajuda a gestão de pessoas. O colaborador está vindo para o trabalho e, ao perceber que teve um acidente, teve um alagamento, o dispositivo da empresa, por exemplo, o Santander. Adoro o Santander. Quem tem conta no Santander aqui? Quem não tem, tem que abrir. Tem que abrir. Superbanco, adoro. Porque ele fala, por que você adora? Porque eu fiz USP. Isso está nacional, está ao vivo. Eu estou falando ao vivo. Por quê? Quando eu era bem pobrezinha, não que hoje eu tenha algum dinheiro, não é isso, mas lá na faculdade, eu tinha 10 dias sem juros. Então, me ajudou quando eu não tinha dinheiro para comprar o bandejão. Você está entendendo? Então, sempre falo de alguém que está investindo muito em tecnologia. Então, eles podem desenvolver um aplicativo para os colaboradores. Estou falando no nível mundo, estou no mundo inteiro. Não é Brasil, é mundial. Você pode pegar o cartão, sair gastando em todo lugar, tem caixa que você vai sacando o mundo inteiro, em euros, o que você quiser. Então, como é a era dos dados, tudo conectado. E esse aplicativo dele, então, toma cuidado, tem alagamento. Então, quando o cliente, o seu funcionário, o colaborador acordou, bom dia. Como chama mesmo o assistente virtual que você vai criar lá no Santander, que vai falar com os funcionários? A Sara. A Sara, que é assistente virtual. Isso estou me inventando agora, tá? Não estava combinado. A Sara. Ela vai falar, bom dia, Antônio, você virá para a empresa hoje e cuidado que a cidade está assim, vai com essa rota, vai naquela rota, ou acelere um pouquinho, porque se você sair em condições normais, você vai pegar um congestionamento. Isso é People Analytics, hein? Ou o cara saiu na hora, todo dia acordou na mesma hora, chegou, né? E chegou atrasado. Mas não foi culpa dele. Foi por acaso que nós estamos numa cidade de São Paulo e você pode ter um caos aqui. Não pode ter? Pode. E já avisa o gestor. O seu colaborador terá um delay de tantos minutos porque ele está com um problema. E não vai flegar o cara que chega atrasado todo dia. Porque ele pode ser o azarado, né? Ou amanhã eu mudo o caminho. Peguei a 23, ela parou. Entendeu? Aí ele vai pegar a Paulista, parou. É o tipo, meu irmão azarado. O caminho que ele vai, eu ferra. Mas assim... Ela é amiga do meu irmão. Então, você vai estar conectando, sabendo aonde a pessoa está, se ela precisa de ajuda, tá? Isso é possível porque eu estou na era dos dados. Com muito dado, eu consigo ajudar a minha empresa, ajudar o colaborador. E a quantidade de informações geradas, ela cresce em ritmo acelerado. Meu colaborador não quer ter um problema de saúde. Ele não quer. Fala, Vinícius, põe a Sara para tomar conta de mim. Não deixa eu fazer algo que vai me prejudicar a saúde. Eu autorizei no aplicativo e eu deixei. Aí eu sou uma colaboradora Santander. Vou na pizzaria comer o quê? Pizza de catupiry. E aí, o que a gente faz antes de comer a pizza? Bate a foto, né? Assim? Pra mostrar pra todo mundo. A hora que bateu a foto, a Sara... Tadã! Não pode comer essa pizza porque você está em dieta. Ou não pode comer porque vai entupir sua carótida. Ou seja, você pode usar... Porque entope, não é uma médica entope, gente, catupiry, perda total. O pior não é isso, é aquele colaborador que fala assim, eu trabalhei... Não no Santander, outra empresa que não me patrocina. Eu trabalhei 30 horas hoje, eu tô cansado, eu mereço um Big Mac. Gente, porque você trabalhou 10 horas, você vai entupir sua carótida? Percebe? Isso não tem link. Mas se você tiver a sua Sara assistente, ela vai te ajudar a não comer, a te lembrar, tá certo? Aquele cheesecake, etc. Então, a ideia é, por isso estamos aqui. People Analytics, usar toda a tecnologia para ajudar os nossos colaboradores. E aí, porque estamos altamente conectados, está muito mais fácil. Hoje é muito barato armazenar. Posso armazenar toda a informação, todo o check-up da pessoa, toda a base de dados de exames que a pessoa fez na vida dela, e eu consigo tanto guardar na minha empresa ou na nuvem. O custo de armazenamento é muito baixo, por isso que eu consigo fazer a minha modelagem, tá? Eu guardo tanto lá na minha empresa, não tem problema, ou na nuvem. O que é nuvem? É a Microsoft, né? Cloud. Vou colocar os dados na Microsoft e ela vai guardar para mim. Isso é muito barato. E eu preciso processar rapidamente, pessoal, rapidamente. Porque imagina que você está com o seu colaborador correndo um perigo de vida. Você pode estar correndo perigo. E se você processar rapidamente e detectar que ele está correndo, você avisa. Imagina que você não está aqui em São Paulo, mas você é um colaborador que trabalha, é um colaborador Santander, super amigo da Sara, e está no Rio de Janeiro. E sem querer tem um tiroteio lá. E está avisando, Sara, falando com a pessoa, sai dessa rua imediatamente, que tem um tiroteio acontecendo aí. Ou as gangues marcaram o encontro daqui a pouco, certo? É processar rápido, tempo real,
ajudando as pessoas que estão conectadas com o RH, com vocês, com o seu aplicativo que vocês farão, tá? Então, eu preciso processar rápido, porque eu tenho que olhar a pessoa sempre que eu puder, né, e chegar na tomada de decisão antes do problema. Cada vez mais o processamento aumenta, que facilita a minha vida, e os meus colegas estão aqui para contar um pouquinho para vocês a experiência deles sobre isso. Eu preciso fazer uma assertiva tomada de decisão. Por isso que os colegas estão aqui hoje, o Vinícius, não é, Iwan? Para a gente fazer uma decisão para salvar pessoas, colaborar, deixar pessoas mais contentes. Hoje eu ainda posso trabalhar com dados não estruturados. O que é dados não estruturados? O que a pessoa escreve, o que ela fala e o que ela está sendo filmada. Isso é um dado não estruturado, tá bom? Dado estruturado é a idade, o sexo, escolaridade, essas coisinhas que eu ponho no Excel facilmente. Um dado não estruturado é um outro tipo de informação. Por exemplo, a face. Então, a pessoa pegou, o marido brigou com ela chegou muito triste no trabalho, a câmera já pegou e avisou, gestor, cuidado, aquele seu colaborador chegou cabisbaixo, ele está deprimido. Pega leve, tá certo ou não? O outro chegou, acabou de chegar da academia, o Vinícius, né? Foi malhar e foi trabalhar. Pode pegar puxado mais com ele hoje, porque ele está mais preparado, tá bom? Isso é um dado não estruturado. A câmera pode me ajudar em algumas dicas para tratar com as pessoas. Quando eu falo em Big Data, são 7 vezes que eu tenho que ter uma atenção. O Big Data trabalha com muita velocidade, hein? Fórmula 1. Alta velocidade, com uma variedade de informação, tudo que tiver de informação, ele pode trabalhar, ele aceita, hein? O banco de dados está preparado. Um volume muito grande, teras e teras e teras e teras, você jogou, processou. Eu não vou processar só na minha empresa, eu posso processar na Amazon, posso processar na Microsoft, não tem limite. Tudo que você tiver de volume, você sobe que ela processa. E melhor, hein? Paga quanto usa, como energia elétrica. Eu processei, paguei. Se eu não processei, eu não paguei. Por isso que é muito barato e muito rápido, tá bom? Visualização é muito importante para People Analytics, para o gestor de recursos humanos. O Vinícius está tomando conta do Santander Brasil. Alguém está tomando conta do Santander Mundo. Como é essa visualização? São gráficos. Gráfico de linha ou barra que está falando como está o banco no mundo inteiro, onde nós temos mais processo trabalhista. Gente, sem querer alguém processa a empresa? Não no Brasil, na Alemanha? Sim! Como estão os processos, como estão as contratações, como estão os afastamentos, não é assim? Absenteísmo? Como é que está o mapa? Isso é visualização. Temos o Tableau e o Power BI que nos ajudam a fazer uma prévia visualização da minha empresa. Veracidade é fundamental, porque o gestor de pessoas não pode trabalhar com dado errado, jamais. Porque se você dá uma entrada errada no modelo, o algoritmo processa tudo errado. Vulnerabilidade, RH tem que tomar conta da vulnerabilidade. Nossa empresa pode ser invadida? Travou a empresa no dia de rodar a folha? Não! Então, se você não tem uma equipe de segurança, a tua empresa pode ser invadida. E aí você não paga os funcionários. E aí terá uma rebelião em pouco tempo, né? Muito bom. E o V mais importante do Big Data, que é o motivo pelo qual eles estão aqui, é o valor. Tudo que eu faço de analytics para gestão de pessoas tem que gerar valor para o ser humano ou gerar valor para a organização, tá bem? Então, quando eu penso nesses 7 pontinhos, estou pensando em Big Data. Aqui eu tenho uma super aplicação de Big Data que eu gosto muito. O que é o analógico digital no mundo de vocês? Então, eu quero fazer uma seleção no modo analógico. Eu posso ler currículos e acreditar que aquilo está verdadeiro. Ou eu vou no LinkedIn, já aprimorei. Vou no LinkedIn e faço uma varredura de mentiras organizadas, certo? Porque o que tem de mentira no LinkedIn é inacreditável. Eu tenho aqui na FIA mais de 2.000 alunos. Uns muito bons e uns muito ruins. E eu vejo por mim, que sou uma estatística, faço por amostragem. Os muito ruins vão lá, sei isso, sei Spark, sei Python, sei... Eu falei, cara, o cara sabe nada. Tira 2 na prova e já se põe como sabendo. Percebe? Então, assim, isso é olhar no mundo analógico, olhar aquele LinkedIn cru, olhar o papel cru. Agora eu vou mostrar aqui o que é um People Analytics. O que é usar tudo que nós temos para fazer uma entrevista de trabalho. Esta colega que está na entrevista de trabalho, a executiva que está... É como se fosse a Yasmin. Yasmin, claro, que fez o meu curso de Big Data aqui. Você trabalha onde mesmo agora, Yasmin? Facebook, espetacular. Então,
ela está lá no Facebook e vai fazer uma entrevista de trabalho assim. Ou seja, ela tem um óculos que equivale... Não existe mais Google Glass, mas é como se fosse. Ele tem uma câmera, ele filma. Conforme a pessoa está fazendo a entrevista, está falando com ela... Ao olhar ele bater a foto, ela vai buscar na internet em tudo que tem de informação sobre ele e ela confronta o que ele está falando com o que ela buscou na internet. Não é com o que está no currículo, não tem papel na entrevista. Claro que, com a nova lei de proteção de dados, ela jamais vai poder fazer isso. Entrar na vida da pessoa sem que ele autorize, tá? Mas só para ter uma ideia da potência do Analytics, o que o Big Data e a tecnologia pode te ajudar. Não vai ficar nada subjetivo. O modelo vai contar toda a verdade, tá? Quero mostrar para vocês este vídeo. É a nossa aluna do Big Data aqui, Yasmin, do Facebook. Hi, sweetie. Nice to meet you. My name is Philip. So you could say I'm a businessman. Yes. I prefer to call myself an entrepreneur, though an entrepreneur of life. I just basically making things that I like. By the way, I have a very nice one collection, if you'd like to see it. Yuan, nosso aluno de Big Data. Um advanced, né, Yuan? A Amazon está processando os dados. Ficou apaixonada por ele. Homem tão inteligente, não é? Que derruba o sistema dela, enfim. Percebe o que eu falo? Vamos trabalhar no mundo digital, não trabalhar no mundo analógico. Então, trabalhar no mundo digital é usar modelos, usar algoritmos, tudo que você pode usar para fazer a tomada de decisão. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou passar a palavra, primeiramente, para o Vinícius, é um executivo do Santander, que vai contar um pouquinho para vocês sobre Big Data, a experiência dele e apresentar algumas aplicações, tá bom? Por favor, Vinícius. Bom, boa noite, pessoal. Privilégio estar com a casa cheia aí. Bom, vim contar um pouquinho para vocês da aplicação prática People Analytics. Eu trabalho hoje em Recursos Humanos do Santander, sou responsável pela área de Informações e Analytics, mas vim contar um pouquinho da minha experiência pessoal aqui. Então, eu tenho um objetivo hoje, que é responder aquela pergunta com vocês. Te ouve falar muito de People Analytics, mas tem muita conversa, muito fornecedor que quer vender produto, muito artigo que a gente vê no jornal, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muito case concreto.
gente vê a concorrência se mexendo, a gente vê empresas que já nasceram no digital um pouco mais avançada do que outras. Então, essa é uma pergunta muito frequente, né? Antes de eu começar, eu queria só sentir um pouco quem que está aqui para ser bem aplicável aqui na sua conversa. Quem que trabalha com recursos humanos? Levanta a mão, por favor. Beleza, quase todo mundo. Quem trabalha com informações? Quem já usou algum tipo de dado para apoiar na decisão no dia a dia de RH? Quase todo mundo, né? Não sei se o pessoal que está vendo a gente online está vendo a nossa pesquisa ao vivo aqui, mas quase todo mundo já tomou alguma decisão com informação. Agora, quem já viu, e aí não vale ser no artigo, tá? Quem já viu na prática um modelo estatístico preditivo aplicado em recursos humanos na sua empresa, funcionando? A gente teve 2 pessoas que levantaram a mão, tá? Então, assim, eu queria colocar esse ponto de partida porque, assim, é um pouco de tudo, né? Tem um pouco de mito. A gente recebe fornecedor, recebe startup, falando que já está trabalhando com machine learning, com modelos avançados. Calma, né? Assim, a gente tem empresas grandes aqui hoje, é difícil colocar isso na prática. É um processo de construção, mas tem muita coisa real acontecendo, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Conta um pouquinho dessa primeira pergunta, que é uma brincadeira do que é magia. Esse aqui não está passando, tá? Estou passando por ali mesmo. Tem uma analogia boa que é a do relógio, né? A gente pode mostrar a hora ou a gente pode mostrar o relógio funcionando. O Iwan vai mostrar depois alguns cases. Obrigado. Esse aqui? Obrigado. Eu vou abrir um pouco para vocês como é que o relógio funciona por baixo. Essa analogia, para mim, ela é muito boa, porque assim, você obter resultados que ninguém está esperando e não conhece bem como funciona, é uma descrição interessante do que é magia. E acho que isso aqui é importante. A professora comentou, é um fim, né? Assim, analytics, big data, ferramenta, ele tem a ver com o que você obtém. Muitas vezes, principalmente em recursos humanos, a gente lida com parceiros, com clientes que não entendem nada de estatística, não entendem nada de dados e não necessariamente tem que entender mesmo, porque é um conhecimento muito específico, né? Então, algumas coisas que a gente faz, ele tem cara de magia. Ele tem cara de um resultado super inesperado. Então, você está andando na rua, no hospital, né, que é um case super recente, e sai um alerta no celular do enfermeiro dizendo que tem risco de queda naquele quarto iminente, pois isso é quase mágico. Para o enfermeiro que está há anos trabalhando e sempre teve que tomar muito cuidado em estar próximo de todos os quartos que ele atende, isso tem cara de algo sobrenatural, né? E aí eu vou desconstruir um pouco essa história com vocês. Não sei quem já ouviu falar desse termo aqui de revolução cognitiva. Essa coisa de aplicar estatística e analytics para problemas humanos não é novidade, né? A gente tem aqui, lá em 83, o Howard Gardner, que tentava decompor a inteligência humana em alguns componentes, né? Isso aqui é super antigo, então ele diz que não existe mais aquela ideia do QI, né? Existem vários tipos de inteligência. Tem uma inteligência espacial, você tem uma inteligência linguística, musical. Então, isso aqui é super antigo, né? Lá em 2006, a gente teve o caso do Watson. Também já estamos falando de mais de 10 anos, né? Onde uma inteligência artificial começou a desafiar xadrez, começou a desafiar problemas mais complexos, tipo um show do milhão lá nos Estados Unidos. Não trouxe aqui, mas há menos de um ano atrás, a gente tem um algoritmo de machine learning aprendendo a jogar Go, que é um xadrez super sofisticado, e ganhando dos melhores algoritmos de árvore de decisão que nasceram lá com o Watson. E a gente tem também aqui em 2018 bastante Black Mirror, Westworld, falando já de uma revolução, onde você tem robôs se comportando como pessoas, né? Então, por que revolução, né? Vou trazer agora um exemplo olhando para trás. O mercado de crédito, há 15 anos atrás, ele usava muito pouco algoritmos sofisticados de decisão. O gerente de conta ele ainda tinha muita autonomia para ver para quem ele concedia ou não concedia crédito. Então, você precisava de alguém com muita experiência, você precisava de alguém que soubesse perguntar com o que você trabalha. Eu trabalho com pintura. Então, quantas latas de tinta vai para pintar uma parede, né? Esse tipo de fluência era muito comum no gerente de conta. Isso mudou radicalmente nos últimos 15 anos. Hoje, quando a gente pega as decisões de crédito, qualquer banco grande, startup, fintech, é quase tudo automático. Porque o volume de informações que você processa do histórico da pessoa, da renda, de birôs de crédito, é tão mais potente do que uma conversa 1 a 1, que você facilita muito a vida do gerente de conta na hora que você dá um score para ele, falando, esse cara é lanterna verde, amarela ou vermelha, né?
Eu trouxe esse exemplo olhando para trás porque a minha opinião pessoal é que a gente está num momento de virada olhando para frente, né? A gente tem as ciências humanas, então tem área jurídica, tem recursos humanos, são problemas mais complexos. É muito mais difícil falar de pessoas do que falar de crédito, falar de inadimplência. Todo mundo sabe o que é inadimplência, é atrasar, né? Agora, o que é uma boa contratação? É mais difícil de definir esse problema. Só que a técnica ela avançou tanto, e eu vou trazer alguns exemplos aqui da parte do cognitivo. Então, não sei quem já ouviu falar do Yuval Harari, é aquele que escreveu Sapiens, né, que conta um pouco da história da humanidade. Tem esse livro dele falando do futuro, onde ele acha que a biotecnologia vai ser uma revolução, a saúde vai cada vez mais se beneficiar de algoritmos que processam um volume gigante de informação, de segmentação genética, de dados históricos, de como era seu exame há 20 anos atrás, que um humano não é capaz de fazer, né? E a gente tem o Black Mirror, que ficou bem famoso, que ele extrapola um pouco as consequências sociais, né, da tecnologia muito, muito presente na nossa vida. E um case bem concreto, né, o Pepper. Então, isso aqui já está velho, né, 2017. É um robô físico que ele processa a voz, temperatura corporal, e te dá pequenas sugestões de quando você tem que dar um break para tomar um café, quando você está com risco iminente de um problema de saúde. Por que essa aqui eu queria responder a segunda pergunta, né? Também é realidade. A gente viu que é um pouquinho mito, porque aqui a gente está aqui com pessoas que trabalham com isso, trabalham com RH, trabalham com informação. E a gente tem poucos cases concretos de aplicação prática de modelos estatísticos, né? Tem um pouco de magia mesmo, porque você pega alguém que não é especializado. O uso é muito surpreendente, né, do que uma tecnologia pode permitir. E a gente tem cases concretos também em outras indústrias que estão acontecendo hoje, né? Bom, e o RH nessa história, né? Eu antecipei um pouco essas perguntas, mas os nossos problemas eles não são simples, né? Como é que eu seleciono o melhor candidato? Qual é seu fit cultural com a sua empresa? Você tem um fit bom ou você tem um fit ruim? A gente sabe explorar isso numa entrevista de emprego, seja a gente como candidato, seja a gente como entrevistador, né? Mas tentar modelar isso, o que é fit cultural, né? A primeira pergunta que eu tenho que fazer: por que um funcionário está desmotivado? Como é que você tem fronteira do que é em casa, do que é o trabalho, do que é o gestor? Às vezes ele está bem, às vezes ele, né? Poderia ter evitado um desligamento de um talento ou de alguém que não estava performando bem, mas eu podia ter revertido. Como é que eu acelero meu desenvolvimento? Em quê? Né? Quais as fortalezas? Como esse time trabalha melhor? Então, assim, essas são as perguntas que eu não contei um pouco da minha formação, né? Eu trabalho na indústria financeira há mais de 10 anos, trabalhei muito com crédito, com riscos e na área de negócios, e faz 2 anos e meio que eu estou em RH. Essas são as perguntas que os profissionais de recursos humanos querem nossa ajuda para responder. Então, a gente tem que tentar desmontar isso em pedaços para conseguir ajudar na prática, né? Bom, falando ainda um pouco de mercado, essa aqui é do ano passado, mas é uma pesquisa que tem da Price, tem da Deloitte, um pouco com as empresas, onde é que elas se enxergam na pirâmide de maturidade, né? Nós não estamos sozinhos. A gente tem aqui 20% das empresas achando que estão no nível básico, onde coleta poucos dados. A maior parte das empresas usam algumas informações para turnover, para acompanhar headcount. 10% das empresas falam que aplicam algum tipo de modelagem. Isso é as empresas se autoavaliando, né? Então, a realidade deve ser ainda um pouquinho pior do que isso. Na hora que a gente fala de principais entraves, cultura é um deles. Nem todas as empresas acreditam que é possível ter uma abordagem de dados e mais objetiva para problemas sofisticados, né? Capacitação é outro. Eu acho que essa é uma grande oportunidade aqui para a gente, né, como profissional, de ter um conhecimento diferenciado, porque nem todo mundo sabe mexer com isso. E barreira tecnológica, que cada vez mais a gente está derrubando aqui. A professora Alessandra comentou, né, mas está ficando mais barato, está ficando mais comum. Você pode comprar serviços prontos do mercado, né? Isso aqui é do ano passado, para esse ano já mudou. Saiu semana passada ou retrasada uma pesquisa da Great Place to Work, onde ela faz com líderes de RH, sobre quais são as maiores preocupações para 2019. Né? Geralmente a gente fala de retenção de talentos, a gente fala de mudança cultural e desenvolvimento. Esse ano a top 1 é People Analytics. Preocupação número 1 dos líderes. Então, esse aspecto de cultura aqui ele também está mudando, né? A maior parte das empresas está vendo que a gente precisa fazer algo diferente. Bom, esse é o ponto de partida. Eu queria compartilhar com vocês alguns casos práticos de uso, né? Tentando desmontar um pouquinho as peças do que pessoalmente eu vi que funciona. Não vou entrar na parte técnica,
E o Ian vai mostrar alguns cases mais concretos, então se alguém quiser fazer pergunta, pode me interromper. Tá? Bom, primeiro, não é muito glamuroso falar disso. Né? É mais legal mostrar o case da entrevista funcionando à distância, mas assim, sem fonte de dado não funciona. Isso aqui é matéria-prima de qualquer aplicação de dados. Né? E não é fácil de construir, porque a gente tem alguns dados que são mais estruturados, então, na hora que a gente fala de nome, idade, formação, admissão, esses dados são mais simples, a maior parte das empresas tem isso organizado. A gente começa a falar de coisas mais sofisticadas, de avaliação, de treinamentos, de jornada, que começa a ter mais volumes de dados, até que a gente pode falar de dados não estruturados. Né? Qual que é o mapa de calor de uma pessoa andando no ambiente de trabalho, que tipo de feição ele apresenta na hora que ele passa na câmera na porta do prédio. Então, aqui o céu é o limite. Mas se a gente não tiver um foco grande em organizar a base de dados, esquece. Né? E são pessoas especialistas em trabalhar com isso. Tem uma outra etapa, que é a gestão descritiva. Né? Então, isso aqui ainda está longe de machine learning, bem menos sofisticado, bem menos glamuroso, mas eu arrisco dizer que é onde está grande parte do valor que a gente agrega rápido quando a gente chega em qualquer empresa. É você entender o que está acontecendo. Eu fiz aqui o desenho de um radar, mas é você conseguir enxergar o pipeline da empresa de RH. Então, por exemplo, contratação, desligamento, absenteísmo, horas extras, banco de horas, avaliação, engajamento, de uma forma clara, que fique menos opinião, que seja fresco, que o dado seja quente, que você consiga ver com recorrência, que você consiga se antecipar aos problemas. Né? O que o radar faz? Ele permite que você enxergue o iceberg antes de você bater, ou antes de você enxergar o olho nu. Então, dá um alerta. Isso aqui, geralmente, tem um valor enorme e poucas pessoas estão organizadas para fazer isso de uma forma clara. Isso pode ser numa TV, que é bonito, você ter lá exposto. Isso pode ser num sumário, num arquivo mesmo que você imprime, pode ser online, pode ser no mobile. Né? Isso aqui são canais diferentes. O que eu tenho de ponto de atenção aqui para compartilhar? O dado por si só na gaveta não serve para nada. Né? Se a gente engavetar, ou a gente ler o que está no slide, montar o dashboard mais bonito do mundo, se isso não servir para trazer discussão, para trazer leitura de problema, não serve. Né? E é simples, isso aqui é muito, muito simples. A gente pode estar plugado numa base de dados nova, num Lake, num Big Data, pode estar plugado numa base de dados tradicional, isso é Analytics também. Né? A gente pode avançar para problemas mais complexos, né? Ainda não estamos falando de modelagem, mas você começa a delimitar melhor o problema. Então, eu falei lá atrás de contratação. Né? O que é uma boa contratação? A gente tem que conseguir enxergar isso no dado. É uma pessoa que fica bastante tempo com você? É uma pessoa que performa? É uma pessoa que autodeclara? Não tem resposta certa, mas a gente tem que definir esse problema e um bom caminho para definir o problema é a gente fazer análises sobre o assunto. Então, eu trouxe um exemplo aqui sobre diversidade. Né? Isso é um tema super, super quente no mercado. Né? A gente gostaria de ter mais mulheres na liderança em boa parte das empresas, o Santander também valoriza muito isso. Para pegar um exemplo, né? Diversidade é um tema super abrangente, mas gênero é uma delas. Vamos decompor esse problema? Primeiro, eu tenho uma diferença? Isso é dado público de mercado. Quase todas as empresas têm menos mulheres na liderança do que na base da pirâmide. Mas por quê? Será que isso varia por área? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que o meu problema está em quem eu contrato? Eu tenho viés inconsciente? Será que o mercado reflete a mesma pirâmide que eu? Será que é um problema de turnover? Será que meus executivos, meus gestores mandam embora mais mulheres em cargos de liderança? Será que a mulher pede mais para sair? Será que isso tem a ver com maternidade? Essas são perguntas frequentes que a gente ouve. Né? Será que tem divergência de salário? Com frequência eu vejo pesquisas falando que a mulher ganha menos. Pode ser só pirâmide, pode ser que você tenha um problema para tratar mesmo. Tema de desempenho e assim por diante. Eu trouxe só as perguntas, né? Não trouxe as respostas, obviamente, mas assim, esse é um bom caminho para você sair com respostas mais claras de onde você tem que atacar. Antes de falar ainda de modelo, antes de você automatizar. Se o meu problema estiver aqui, eu posso começar a tentar modelar um alerta real-time nas entrevistas, que a hora que percebe algum tipo de viés, dá um alerta para o entrevistador. Né? Mas sem entender melhor o problema, delimitar fica difícil. Né? Bom, eu posso começar a falar de modelagem. Né? Eu trouxe um case aqui para vocês, que é um case real. Né? Esse caso específico é de um banco. Né? A gente contrata muito, uma empresa grande, contrata no Brasil inteiro. Nem sempre um gestor de uma posição ele conhece todos os profissionais que tem numa organização, principalmente se for uma empresa grande. Né? Será que a gente não consegue fazer um algoritmo, no começo mais simples,
que avalie tudo que o gestor deseja, de soft skills, de hard skills, e eu recomendo essa vaga para ele, eu recomendo esses melhores funcionários para ser um processo mais meritocrático, mais justo, que não esteja limitado à nossa atuação como pessoa, né, de quem eu conheço pessoalmente, com menos viés. Então, esse é um case concreto onde a gente testou. Tá? Fez um algoritmo no começo simples, que rodava regras mínimas de certificação, de histórico de desempenho, proximidade com o trabalho. São informações, aqui eu faço um paralelo à concessão de crédito que eu comentei no começo. São informações que é difícil uma pessoa avaliar para muita gente. Uma empresa de 10 mil funcionários, como é que você vai saber todo mundo que está apto a desempenhar aquilo que você precisa? Então, vamos colocar o robô para trabalhar para a gente, né? Vamos delimitar essas regras, construir um programinha e deixar ele rodando. E o resultado é esse. Né? No final do dia, esse exemplo concreto aqui, a gente testou 3 vagas, chegou em 15 candidatos que o gestor não necessariamente conhecia, que tinham altíssima propensão a assumir aquele desafio e performar bem, né? Por todas as informações que eu já tinha bem organizado. Então, aqui a gente já começa a se aproximar do mundo de modelagem. Né? Ainda não estamos falando de Big Data, de dados não estruturados, mas aqui já está um pulinho. Né? Se você começa a armazenar histórico, começa a pedir feedback para o gestor se aquela recomendação foi boa ou não, está muito simples se aplicar uma técnica de machine learning e esse modelo começar a ganhar vida própria, ganhar poder de discriminação a serviço de um problema super concreto, né? Que está gerando valor para a empresa. Você está contratando melhor, você está desligando menos, está a serviço dos funcionários, você está propiciando mais crescimento de carreira, você está abrindo mais oportunidades. Então, é gradativo, é de construir um passinho por vez. Né? Trouxe essa foto aqui, que eu acho que ela é importante também. Não vim focar na parte técnica hoje, mas, assim, pensar é fácil. Né? Agir conforme o que pensamos é de todos a maior dificuldade. Quando a gente fala de colocar isso na prática, vão ter desafios aqui que eles não são da gente só se capacitar na parte técnica, só enxergar um caso de uso, um problema que a gente aplique. A gente tem que se capacitar também como profissionais a ser um agente de transformação, a resolver problema, colocar as áreas para trabalhar em conjunto. Isso é uma cadeia complexa. Né? Você tem que estruturar o dado, você vai ter que lidar com tecnologia. Você vai ter que trabalhar com seleção, você vai ter que conversar com a sua contraparte e abstrair o que tem ali de conhecimento. E, por fim, a professora antecipou também a minha mensagem aqui. É muito comum as pessoas me perguntarem, mas será que isso é uma ameaça? Né? Especificamente em recursos humanos, que é o que a gente está falando hoje. Será que isso aqui vai tomar emprego? Né? Será que, então, eu vou ter um algoritmo que faz tudo sozinho? Eu sou bastante otimista nesse aspecto. Eu acho que isso abre oportunidade da gente trabalhar diferente. Né? Então, trouxe a imagem do centauro aqui, que é o corpo do cavalo, que é a tecnologia trabalhando para a gente, está a nosso serviço. O modelo, ele é muito mais rápido que a gente em algo específico, é processar milhares de informações, estruturadas ou não, mas sempre vão ser pessoas que estão aqui pensando que problema eu quero resolver, qual técnica eu preciso aplicar, que riscos isso pode estar gerando. Eu brinco que, assim, com tecnologia, com analytics, a gente tem muito mais potência, né, para acertar e para errar. Então, cada vez mais as pessoas, o capital intelectual de alta capacitação, preocupados, vão ser mais relevantes na minha opinião. Então, acho que a mensagem é super positiva. Acho que tem uma oportunidade de trabalho para a gente se capacitar. Não é fácil aplicar isso aqui na prática, mas a gente tem que correr, porque a tecnologia está aí, a técnica está aí, a concorrência está se mexendo, as startups realmente têm casos práticos para aplicar, mas a gente tem que construir um passinho de cada vez, porque é uma jornada construtiva. Era isso. Não sei se a gente tem tempo para uma ou duas perguntas, sobrou 5 minutinhos aqui, professor. Para o final, né? Tá bom. Obrigado. Né? Olá, boa noite a todos. Queria até falar boa noite para outra sala que está assistindo. Acabei de saber agora que tem uma outra sala aqui na FIA que está cheia também, né? Pessoas que não puderem entrar aqui, mas estão assistindo online. Então, um dia chuvoso que nem esse, assim, que choveu o dia inteiro. Queria agradecer a participação de vocês, a FIA também, por estar abrindo esse espaço. Bem, eu vou me apresentar, em primeiro lugar. Acho que, como Vinícius, eu também não tinha um percurso de RH, acabei chegando aqui. Eu tive uma call com o vice-presidente da Schneider Electric
lá na França a respeito disso, porque como é incrível, né? Quem entra em People Analytics não necessariamente tem um percurso de RH. Então, falar um pouco também da minha história e como eu cheguei nisso. Opa, tá vendo? Bem, o meu nome é Yuan. Atualmente eu trabalho na BASF, é uma indústria química alemã. A minha formação, eu fiz engenharia química na Poli, lá tem um programa de duplo diploma. Eu fui para a França, me formei numa Grande École, mestrado em ciências, em química verde e desenvolvimento sustentável. Depois eu comecei a estudar na FIA Big Data e Analytics, porque eu comecei a trabalhar na área de People Analytics. E, em termos profissionais, eu tive uma grande passagem por pesquisa e desenvolvimento no Brasil e fora do Brasil, na Europa. Eu trabalhei na USP, trabalhei com o Instituto de Física Quântica alemão DESE, trabalhei no CNRS, o maior centro público europeu de pesquisa, na Veolia, em Paris. E eu acho que isso me ajudou muito. Não sabia naquela época que eu ia chegar em RH, porque People Analytics é você usar uma metodologia científica para problemas relacionados a pessoas em RH. É você trazer esse rigor. E, posteriormente, eu entrei na BASF. Eu fui 5 anos e meio especialista em segurança de processos químicos. O que é isso? A gente fazia a prevenção de explosões, vazamentos e incêndios. Não tem isso no RH, mas... então, tem até mais, para ser sincero. E a gente usa muita estatística para fazer isso, esses estudos. Então, me ajudou muito quando eu mudei de área. E também porque, por trás dos acidentes, tem muitos fatores humanos. 70% dos acidentes, no geral, são devido a falhas humanas, 20% questões mecânicas, 10% maus projetos. Mas, se você for pensar por trás, tanto da questão mecânica quanto do projeto, tem um ser humano que talvez não fez a manutenção adequada, não fez o projeto adequado. Então, o fator humano sempre me contou nessa minha formação em segurança. E, há cerca de 2 anos, eu estou trabalhando na BASF, conduzindo essa área de People Analytics. Falar um pouco de dados, eu acho que tanto a professora quanto o Vinícius deram uma boa visão disso, desse mundo de dados. Eu gosto muito desse vídeo da BBC, em que você vê os dados, todos esses aplicativos que nós temos hoje, cada vez mais tem gadgets, eles aparecendo, e tudo isso está na nuvem, e é um número enorme de informações que a gente gera, que a gente produz, que a gente consome. E no futuro a tendência, no meu ponto de vista, é aumentar. Tem esse vídeo futurista da IBM que vocês vão ver que é um bebê recém-nascido no hospital. This is a baby. A baby generating data in a neonatal ward. Every heartbeat, every breath, every anomaly, from over 1,000 pieces of unique information per second, helping doctors find new ways to detect life-threatening infections up to 24 hours sooner. On a smarter planet, analyze the data, and you can predict what will happen faster. So you can do what they're doing in Toronto and build a smarter hospital. Let's build a smarter planet. Bem, o que acontece? A gente vive num mundo que eu acho uma série de conceitos estão mudando de uma forma muito rápida. Se for pensar em valor, essa daqui é uma imagem comparando o valor de mercado das maiores empresas do mundo. Você pegar em 2001, pouco mais de 15 anos, as maiores empresas, você tinha lá a GE, a Exxon, grandes empresas que você vê que são empresas tradicionais, uma parte física, assets, numa parte considerável. Em 2016 já mudou a história. Você tem a Apple, você tem o Google com a Alphabet, o próprio Amazon, Facebook, ou seja, empresas que o tamanho não importa, assim, no sentido de a GE, por exemplo, tem turbinas enormes, tem equipamentos muito grandes. É a informação trazendo valor, sendo a parte talvez mais valiosa, o conhecimento que isso pode trazer. E eu acho que uma outra coisa que eu vi, eu fui no MIT há alguns anos e eu vi o líder lá da MIT Media Lab, o Josh Ito, comentando que a forma de pensar, de criar as coisas talvez se alterou. Quer dizer, ainda existe isso, mas você tinha uma ideia para criar alguma coisa. Hoje em dia, a gente está com o processo mudando. Quer dizer, a gente busca informações, busca esse mundo de dados para ter insights, para aí sim você ter uma ideia. Então, mudou uma forma de pensar. Pensando em empresas, onde estão os dados? Onde a organização tem o valor nos seus dados? Dependente do ramo, eu diria que pesquisa e desenvolvimento, eu venho da área industrial, da área química, isso é muito considerado. Ou seja, o savoir-faire, o conhecimento que você tem nos processos químicos de base, laboratório, pesquisa e desenvolvimento é que gera inovação. Produção, financeiro, não sei, na área bancária, uma série de outros, o entendimento do cliente, são informações úteis. E colaboradores, né?
A gente fala de headcounts em quantidades acima de 100 mil para grandes organizações. Ou seja, e quem ainda, apesar de ter visto vídeos bem futuristas com robôs e tudo mais, a gente ainda tem pessoas trabalhando e eu não duvido que isso vai continuar de formas diferentes. Ou seja, as pessoas que fazem a diferença e conhecê-las, entender desses dados faz um grande diferencial. Um dos caras mais conhecidos nessa área de People Analytics é o Josh Bersin, ex-Deloitte, e ele tem uma frase que ele diz que os dados dos colaboradores é um asset corporativo tal como todos os demais em termos de importância. Tá? A gente sabe que tem a lei dos dados, que a gente precisa da permissão, muitas vezes, dos colaboradores para usar aqueles dados, mas assim a gente mudou o foco. Quer dizer, antes, será que um CEP era tão bem visto quanto hoje? O CEP talvez era uma informação para você saber onde vivia o seu colaborador, mandar uma carta para ele de final de ano, talvez saber lá o itinerário de ônibus para indústrias, por exemplo, mas hoje em dia você consegue tirar uma série de informações úteis, tais como o nível de estresse. Uma cidade que nem essa, como São Paulo, em média uma pessoa leva 3 horas no transporte público. Está crescendo cada vez mais o nível de educação e learning, porque as pessoas estão usando esse tempo inútil para estudar, para fazer alguma coisa. Quantas vezes você vê alguém vendo Netflix dentro do trem ou do metrô, o que seja? Ou seja, você saber essa informação, você sabe se a pessoa vai performar bem, sabe se ela vai se estressar, você sabe, inclusive, se ela vai talvez mudar de emprego. Afinal de contas, pode ser um fator que, depois de alguns meses ou anos, trabalhando em um lugar extremamente longe, que você perde 4 a 5 horas do seu dia, você vai chegar na conclusão que talvez um emprego ali perto, que talvez você não ganhe tão bem, mas faça a grande diferença. Eu vou mostrar alguns cases conhecidos, né? Eu acho que um deles é do Bank of America, um dos mais conhecidos, que eles têm uma rede de central de atendimento ao cliente bem grande, e eles se perguntavam como a gente pode aumentar a produtividade desses nossos colaboradores. De certa forma, nós adquirimos pessoas que têm um perfil muito parecido. O que faz alguém ser tão diferente do outro? Eles se juntaram ao MIT e criaram um crachá inteligente que coletava o dado dessas pessoas, tais como movimentação. Ele tinha lá um acelerômetro, algumas questões de conversas também, algumas iterações, e começaram a modelar isso, até que eles chegaram à conclusão que as pessoas que passavam mais tempo na sala de café ou interagindo socialmente, pessoas de centro de atendimento, que você acha que tem que ficar horas e horas fazendo aquilo, tinham a melhor performance. Eles trocavam informações úteis sobre atendimento ao cliente. E isso gerou para eles, né, dados... cases de People Analytics, entendam, não são todos tão bem abertos, afinal de contas, são coisas extremamente confidenciais, mas eles dizem que chegaram a um aumento de produtividade de 23%, uma economia da ordem de 15 milhões de dólares. Isso é uma aplicação, né? Uma aplicação, talvez, no universo de Big Data, é muito dado que eles coletam, é uma aplicação mais sofisticada. Falando de People Analytics, né, eles já comentaram bem o que seria People Analytics. Tem uma série de definições. Vocês vão encontrar muito na internet HR Analytics em vez de People Analytics. People Analytics é mais bem usado porque People... Eu tenho minhas dúvidas se é um tema de RH, para ser sincero, porque ele é tão estratégico, ele tem uma capacidade tal que ele pode centrar em outros departamentos da organização. Né? Então, a gente, às vezes, tira o nome HR Analytics e coloca People, porque People é amplo, não é só de um departamento. Não é um problema departamental, mas é uma questão estratégica organizacional. É o que ele comentou. É o que faz a diferença com relação aos competidores. Entender os seus colaboradores, entender os drivers dele. Tem um professor holandês que eu conheci quando eu fui à Alemanha, que a definição dele é muito boa. Ele diz que é você identificar e quantificar tudo que motive e orienta as pessoas com enfoque na resolução de problemas. Isso é muito importante. Resolver problemas. A gente não sai simplesmente, com People Analytics, um programa de RH sem enxergar um problema ser resolvido. E, obviamente, isso daí ajudando na tomada de melhores decisões. Quando eu digo um professor universitário, vocês têm que entender também, quem não atua na área, que muitos dos trabalhos de People Analytics, a gente, por ser ciência de dado, é uma ciência realmente, isso que eu digo que a minha formação em ciência me ajudou muito, a gente recorre a estudos acadêmicos para poder fazer os trabalhos também. Então, às vezes, quem está começando com isso é uma orientação que eu dou. Buscar, principalmente nos Estados Unidos, eu sei que eles são muito fortes na tal psicologia organizacional. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma forte formação, eu não sou psicólogo, mas formação mais clínica, por assim dizer. E nesses estudos são valiosos. Então,
Por exemplo, isso daqui é um estudo bem antigo, olha, é da década de 90, 80, eu posso dizer, mas interessante, que ele fala do turnover, ou seja, quais são os fatores que levam alguém a sair de uma organização? Idade conta? Sim, talvez. Quanto mais idade você tem, talvez mais responsabilidades, mais difícil fica. Tamanho da família também. Quanto maior o tamanho da família, mais responsabilidade você tem. As questões relacionadas à clareza do trabalho, a relação com o seu chefe, questões macroeconômicas, num cenário econômico, em que a economia brasileira, por exemplo, se tudo ocorrer bem, né, ou da região, de um dado país, de um dado setor, acelerar, mais pessoas, as empresas também vão precisar de mais talentos. Elas vão começar a cutucar mais os seus talentos, por assim dizer, via LinkedIn, os headhunters. Isso representa uma possibilidade das pessoas saírem da organização. No cenário econômico mais tranquilo, as pessoas tendem a ficar mais no emprego, a segurar mais aquilo que tem. Como questões pessoais, relacionadas a problemas pessoais, o estresse, que eu comentei da distância do trabalho para uma cidade igual a São Paulo, questões, enfim, uma série delas. E por que esses estudos são úteis? Eles nos permitem pegar esses fatores, avaliar nossa realidade, avaliar os nossos dados do passado e do presente, para que assim a gente consiga delimitar os fatores que vão fazer o nosso algoritmo. Ou seja, a gente conseguir enxergar o que realmente leva àquele problema, que pode ser o problema de perder um talento da sua organização. Um pouquinho de história, falando de People Analytics, o Google talvez é considerado um dos que tem passado maior, né, por assim dizer, um dos pioneiros na área de People Analytics. Esse daqui foi um vice-presidente deles de operações, perdão, o Laszlo Bock. Ele escreveu um livro bem interessante que eu recomendo, é Work Rules, ou Um Novo Jeito de Trabalhar, um livro amarelo, que ele conta um pouco desse jeito do Google de atuar e como eles se baseiam fortemente em People Analytics. Então, alguns cases que nós temos do Google, lá em 2002, imagina uma empresa crescendo poucos anos de existência, acho que eles começaram em 98, e eles estavam crescendo absurdamente numa área de tecnologia e sem saber mais ou menos, por exemplo, qual era o papel de um gerente, o papel de um líder. Eles estavam testando todos esses esquemas de organização que nós vemos hoje modernos nas revistas da vida. E eles pegaram 10 mil observações de performance de seus líderes e conseguiram extrair 8 comportamentos chaves de excelentes líderes e gerentes do Google. Eles queriam responder, será que um gerente, um líder, faz realmente a diferença nesse ambiente? Usando daquela quantidade de dados que eles possuíam, do conhecimento deles, que é uma empresa voltada para dados, eles conseguiram fazer um estudo desse. Outra coisa, é uma das empresas que possivelmente mais recebe currículos no mundo, né? É o único lugar, pelo menos, que eu conheço de empresa que tem um filme, né, que saiu aí há alguns anos, né, que acaba atraindo muita gente. Então, imagina que eles recebiam milhares de currículos. Como que um time deles, qual tem que ser o time deles, o tamanho do time de Talent Acquisition, para triar cada currículo? Né? Será que vai triar bem também? Quer dizer, às vezes o tempo médio que alguém passa o olho num currículo, se eu dizer que é 15 segundos, é muito. Né? Ele passa a ver uma informação e fala, não, talvez não é esse ou é esse. Ou seja, eles criaram um sistema também de um algoritmo para poder ler text mining, para poder reconhecer ali os perfis de colaboradores ali interessantes. Em termos mundiais, a situação que eu tenho em 2017, qual que é o grau de... A Deloitte fez um estudo interessante. Qual que é o grau de interesse que líderes empresariais e de RH dão a esse tema? Ele é bem considerado, se a gente for ver, o Brasil ficou listado em primeiro lugar em termos de importância com o tema. Eu vejo aqui um padrão. Você vê os BRICS aqui, de certa forma, com exceção da Rússia, né? Brasil, Índia, China ali no topo, muitos países europeus aqui no extremo oposto. Deve ter algumas outras razões, mas uma delas talvez seja o quê? Esses países em via de desenvolvimento têm uma escassez maior de talentos. E, por assim dizer, você ter People Analytics contribuindo para identificá-los, desenvolvê-los e mantê-los, que é o mais importante, faz com que seja tão diferencial essa área para esse tipo de país. Eu acho que ele apresentou muito bem, o Vinícius, a evolução. Eu acho que ele comentou uma coisa interessante. People Analytics não é uma coisa que surge de uma hora para outra. Tem que tomar cuidado, né, com os vendedores aí de plantão. Porque você tem toda uma curva de evolução para você chegar nos estudos mais interessantes e, aparentemente, de maior valor agregado. Tudo começa, se a sua organização não tem algo instalado nesse sentido,
com uma confusão de informações, geralmente uma série de Excels espalhados e perdidos, e pessoas te pedindo, às vezes, a mesma coisa uma série de vezes, e você realizando aqueles trabalhos. E, então, você tem um método reativo, você só recebe e fica perdido. Quando você consegue evoluir criando dashboards, a professora citou bem o caso do Power BI, do Tableau, você consegue organizar aquilo de uma forma metódica, sistemática, periódica, em que a pessoa consegue ir lá, com o grau de acesso dela, e tirar as informações úteis, você passa para um nível mais organizado. Só que aqui só é uma avaliação do passado, do presente. Você não consegue entender bem os fenômenos. Você usando estatística, fazendo correlações, clusterizando os dados, aqui precisa de mais conhecimento, você vai a fundo nos dados e aí sim tira mais valor. E o último nível que eu poderia dizer, talvez é o sonho de muitas empresas, num mundo em que prever 2 anos é bem difícil, então a análise preditiva faz toda a diferença. Você consegue, usando mais ciência da computação, mais estatística, extremamente mais conhecimento de negócio, que são os 3 pilares ali da ciência de dados, você consegue fazer as análises preditivas. As 2 primeiras, você sabe o que aconteceu até então, aqui você descobre por que aconteceu, e aqui você consegue descobrir o que consigo fazer com isso no futuro. É como se estivesse dirigindo um carro, aqui você olha o seu retrovisor, aqui você olha o seu painel, e aqui você consegue olhar para frente do vidro e falar, eu consigo ir para frente, eu sei que pode acontecer ali a tantos metros ou a tanto tempo do presente com relação aos meus colaboradores. E como que as empresas, né, acho que o Vinícius colocou bem, estão nesse cenário? Tem vários estudos, acho da PwC, é bem interessante. A maioria das empresas que dizem que tem uma iniciativa nessa área, dizem, 34% falam que estão nesse mundo caótico, perdido de dados. 30%, ou seja, mais 50% chega só ao 2º nível, consegue organizar em dashboards, tem um certo nível de organização. 27% fala que não, já consegue fazer um estudo mais apurado e a fundo no dado. E só 9% chega aí na cereja do bolo, aí, que é ver a análise preditiva, falar o que consigo fazer daqui a tanto tempo. Por que isso? Eu acho que ele colocou bem, tem vários motivos, né? Não é tão fácil galgar isso. People Analytics, eu não sei, há 10 anos talvez não ouvia se falar disso, é uma área que as empresas estão aprendendo e se desenvolvendo nisso também. Tem umas questões relacionadas à resistência interna, de visão de que talvez o CEP lá faça o grande diferencial. RH também, quer dizer, boa parte das formações das pessoas de RH talvez não seja ligado a dados ou a parte numérica, né? O RH tradicional, como a gente conhece. Então, é uma questão de evolução que torna difícil, sim, chegar a algo maior. Mas que eu vou comentar aqui no final, né, vou dar algumas dicas, é sempre importante a gente enxergar lá na frente do túnel. O que eu acredito? Eu acho que quando a gente pensa, tem várias formas de ver People Analytics. Eu acho que a primeira coisa é identificar o problema de negócio. Quando nós falamos de seres humanos, um grupo resolvendo alguma coisa, geralmente uma tendência é focar mais nas pessoas. Né? Você pega um time, falar esporte que seja, um time de futebol que seja. Será que você consegue entrar em campo sempre com o mesmo time? Você pode ter, às vezes, a gente já viu casos já em Copas do Mundo, enfim, não vou ficar discutindo esporte aqui, mas o cara sempre leva aqueles mais glamurosos, ou os high profiles, por assim dizer, para fazer o jogo. Mas será que realmente aquele cara que não é tão low profile ali não pode fazer uma grande diferença dada a habilidade dele para aquele problema? Então, People Analytics, acho que ele comentou bem, identificar o problema, entender qual é o problema que você está querendo enfrentar, para aí sim você depois, eu vou comentar no 2º nível, você vê as pessoas. Isso eu acho que é de extrema importância. E não é fácil identificar um problema. Tá? Isso daí não é algo tão simples assim. E, por fim, ver a questão dos dados. Então, problemas. Já pararam para pensar quais são os 3 problemas que deixam o seu CEO acordado à noite, ou o seu líder, ou o seu gestor? Para quem trabalha em RH, se você é um business partner, se você é alguém de relação de talent management, talent acquisition, o que deixa aquele cara realmente preocupado e você pode tentar focar para resolver de uma forma diferenciada. O 2º ponto, conhecendo o problema, aí sim você busca, tem um termo em inglês, pivotal talent, ou talentos fundamentais. O que seria isso que eu gosto de definir?
é você tentar descobrir as pessoas que vão ter o grande impacto para resolver aquilo. Um exemplo que eu gosto de trazer é da Disney. Né? Isso daqui tem até na literatura, já que eu já pesquisei. Quando você vai à Disney, tem lá os personagens, como o Mickey, que eu acho que é o mais clássico, por assim dizer, que representa a instituição ou o parque, por assim dizer. Mas nos bastidores tem uma série de pessoas trabalhando, que geralmente elas não aparecem para manter aquele ambiente mágico. Elas ficam lá, que é debaixo do castelo lá da Cinderela, eles ficam aqui embaixo trabalhando. Inclusive o pessoal de limpeza tem umas portas ocultas e coisas do tipo. Quem é o talento fundamental? Quem faz a grande diferença na Disney? O Mickey ou quem está lá embaixo? Ou quem faz a limpeza? Nós tendemos, quando temos avaliação de pessoas, a enxergarmos grandes, talvez, Mickeys, né? Porque são as pessoas os mais high profiles, por assim dizer, aqueles com maior visibilidade. Mas será que aqueles que têm uma visibilidade menor em termos de trabalho também não aparentam ter, também não podem fazer a grande diferença? Eu acho que ciência de dados vem aí, People Analytics vem aí, para aí sim construir grandes times que vão contra aqueles padrões que nós seguimos nas organizações. Né? Acreditar que sempre aquele time de venda tem que ter aquela cara, aquele time de gestão tem que ter aquela cara. Ele comentou um bom tema, diversidade. Né? A mulher no ambiente de trabalho. Eu sei porque na minha equipe a gente tem uma estagiária e trouxe uma diferença muito grande na forma de enxergar os dados com relação à diversidade, porque ela sabe, ela vive aquela experiência. Então, assim, o Mickey não é, para quem escolheu ele, seriam essas pessoas. Quer dizer, para você agir como Mickey, eu já sou alto já, tem que caber ali na fantasia do Mickey, tem que saber agir como ele, tratar bem uma criança. Ou seja, se você tiver uma performance não tão incrível assim, você vai, com certeza, ter um valor estratégico como o Mickey. Agora, se você é um cara que está ali, mesmo que faz a limpeza, que faz toda essa parte de coordenação daquele lugar, como a Disney, se você não performar bem, se não for um diferenciado, aquilo lá não vai acontecer. Tá? Não estou querendo desconsiderar o Mickey, mas é uma boa forma de enxergar as organizações. Quem são os talentos fundamentais na organização para resolver aquele problema? Né? É difícil, são problemas humanos, pessoas são subjetivas. Quanto mais informação a gente tiver e se apoderar disso, conseguir chegar naquilo, entendendo o problema e as pessoas, o que é necessário para aquilo, a gente pode sair resolver muita coisa. Bem, um dos maiores clássicos quando se fala de ciência de dados é esse filme. Imagino que quase todo mundo assistiu. Quem não viu tem na Netflix, não querendo fazer propaganda para eles. Mas o ponto é que qual que é a história? É uma história real. Era um time de beisebol em que eles não era o mais baixo ali na classe A, por assim dizer, do time de beisebol dos Estados Unidos, da Liga Americana. E eles estavam sem dinheiro e eles tinham perdido todos os bons talentos deles, mesmo sendo o time de menorzinho de todos, para os grandes times. Então, o ponto esse cara que o Brad Pitt aqui ele representa era o gestor, e ele não tinha dinheiro e tinha que montar um time. Então, a gente vai ver uma cena que eu coloquei agora aqui, que eles estão fazendo a avaliação de como criar esse time. Tentem, quem trabalha na área de gestão ou já sentiu isso, avaliar como é feito essa escolha do time e os fatores considerados. Seguir em frente. Art, de quem você gosta? Eu gosto do Pérez. Ele tem uma batida boa, a atacada flui bem. Ele não sei. Ele acerta a bola com efeito? Eu reconheço que ele precisa melhorar. Precisa sim. Mas ele chama a atenção. Ele tem uma namorada feia. E o que isso quer dizer? Bom, que é falta de confiança. Certo. Não, vocês estão falando besteira. Ele tem atitude. E atitude vale. O cara chega aqui e demonstra masculinidade em poucos minutos. Ele passa no teste de beleza. Tem boa aparência, quer cumprir o papel. Só precisa de mais experiência. O que eu disse é que a namorada dele é nota 6, no máximo. Se quisermos substituir o Jambi, ele é o cara certo. Estou de acordo. Isso foi uma sugestão dele. Vocês só falam. Falam lá, como se fosse o mesmo de sempre. Mas não é. Estamos tentando resolver o problema? Não, vocês nem sequer estão olhando para o problema. Estamos bem conscientes do problema. Inclusive... Tá legal. Bom, qual é o problema? Olha, Billy...
Todos nós sabemos qual é o problema. Nós temos que substituir... Tá legal, mas qual é o problema? O problema é que temos que substituir 3 jogadores cruciais Não, e... qual é o problema? O mesmo de sempre. Temos que substituir esses caras com o que temos. Não, qual é o problema, Barry? Nós precisamos de 3 home runs, 120 RBIs e 40 duplos para encaixar. O problema que estamos tentando resolver é que existem times ricos e times pobres. Depois de 15 metros de porcaria, aí vem a gente. É um jogo bem injusto. Nós fomos desfalcados. Nós somos como doadores de órgãos para ricos. O Boston levou nossos rins, o Yankees levou nosso coração e vocês ficam aí, falando bobagens sobre corpos perfeitos, como se nós fôssemos vender jeans. Como se procurássemos um Fábio. Temos que pensar diferente. Nós somos o último filhote da cria. Vocês já viram o que acontece com o cachorro mais fraco? Ele morre. Billy, isso é muito comovente, mas acho que todos nós sabemos o que temos aqui. Temos muita experiência e sabedoria nesta sala. Você precisa ter um pouco de fé e nos deixar cuidar da substituição do Giambi. Me diz uma coisa, existe outro como o Giambi? Não, exatamente. Não. Tá, e se existisse, nós poderíamos pagar? Não. Não. Tá legal, então do que é que a gente está falando aqui? Se a gente tentar agir como os Yankees aqui, vamos perder para os Yankees. Bem, a questão é, qual é o problema, né? A primeira coisa que ele fala, você foca no problema para assim você organizar as pessoas que vão resolver aquilo, né? O problema de negócio, enfim, ou do jogo, que seja. A história é, não vou ficar contando spoiler não, mas essa história real, ele não tinha dinheiro, não tinha condição, tinha uma equipe técnica que só enxergava com base em bias ou informações pré-concebidas, preconceitos, enfim, o que seria um bom jogador. Ele encontrou um cara que, se baseando em um livro escrito por um estudante de matemática, no tempo livre dele trabalhava num armazém e adorava beisebol, ele aliou as duas coisas e escreveu um livro sobre estatística aplicada em beisebol. Isso é 2002, eu acho, que aconteceu essa história. Não se falava tanto em estatística como se fala hoje em esporte. Hoje você assiste um jogo de vôlei da seleção brasileira, tem uns 3, 4 caras lá com o computador fazendo todos os cálculos possíveis, se não tiver gente por trás ligando para ele falando alguma coisa. Então, eles começaram a tentar achar pessoas desconhecidas, low profiles, por assim dizer, que poderiam fazer uma grande diferença baseado nas habilidades deles para criar assim um time meramente que fosse vencedor. A gente vai ver essa cena agora. Essa equação no canto direito, calculo que precisamos ganhar pelo menos 99 partidas para chegar na final. Temos que marcar pelo menos 114 runs para ganhar essas partidas e não permitir mais que 645 runs. O que é isso? É um código que eu uso para as nossas projeções anuais. Isso incorpora todas as informações que temos para projetar os jogadores. Entendi. É para resumir tudo a um número. Usando as estatísticas como as lemos, veremos nos jogadores valores que ninguém mais vê. As pessoas são desvalorizadas por uma série de motivos pré-concebidos e falhas percebidas. Idade, aparência, personalidade. Bill James e a matemática vão direto nesse ponto. Dentre os 20 mil jogadores que podemos considerar, eu acredito que exista um time campeão de 25 jogadores que podemos pagar, porque todos os times desvalorizam eles. É como uma ilha de brinquedos rejeitados. Esse é Chad Bradford. Ele é lançador. Ele é o jogador mais desvalorizado do beisebol. O defeito dele é que ele tem o lançamento engraçado. Ninguém dos grandes times liga pra ele, porque ele é engraçado. Ele pode não apenas ser nosso melhor lançador do nosso time, mas um dos melhores lançadores do beisebol. E ele deve custar 3 milhões por ano. Podemos comprá-lo por 237 mil. Eu não vou contar o spoiler se eles ganharam ou não o campeonato, mas o que eu posso falar é que eles bateram
foi um recorde. Eles conseguiram ganhar 20 partidas seguidas. Isso não era conseguido, acho que o limite tinha sido 18, algo do tipo. E eles conseguiram, criando um time de pessoas desconhecidas e ganhando de grandes times. Essa história, eu acho que influenciou muito o Big Data de uma forma geral e também no mundo dos esportes, né? Então, a NBA, grandes ligas, NFL, entre outras... não é meu time, mas o Corinthians é um dos líderes disso em termos de futebol no Brasil, até onde eu sei, aplicando no futebol. Não precisa ser tão caricato a forma que eles fazem a avaliação, mas será que as organizações, quando a gente cria um time, talvez a gente não está enxergando para outros perfis ou habilidades necessárias para aquilo? Questão dos dados. Então, acho que o terceiro ponto, sabendo o problema, as pessoas ir atrás dos dados e trabalhar bem os dados. Esse Jorge Bersani fala a mesma coisa. O pesadelo para quem trabalha com ciência de dados, acho que é trabalhar com a base de dados. E em RH não é diferente. Quer dizer, eu ouso dizer que talvez uma das coisas que a gente tem melhor no RH, o tradicional, talvez a folha de pagamento tende a ser, pode ter erro, mas tende a ser mais correto. Por quê? Porque não o CEP que eu citei pode ser... Será que todas as empresas têm o CEP atualizado e correto dos seus colaboradores? É tudo a ver com você encontrar valor. A partir do momento que as organizações encontram valor nas informações, eu não duvido que isso tende a mudar. Mas trabalhar, limpar os dados é a grande questão. E outra coisa, não adianta nada você fazer um estudo e achar uma correlação incorreta. Quer dizer, o maior número de pessoas vão para a praia, é por isso que o sol brilha, ou ao contrário. Também chegar em informações óbvias ou totalmente incorretas é um grande problema nisso tudo. Por que eu estou dizendo isso? Será que dá para reviver tudo com ciência de dados? Eu acho que o Vinícius comentou bem a questão da magia, do mito, enfim. Tem esse vídeo que eu vou passar para vocês. Será que dá para reviver uma coisa tão antiga como o negócio de enciclopédias em papel, estudando os dados? Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! I need more trees. More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at Woodpole. Everything you got on Woodpole right now. He really loves that thing. A importância de saber trabalhar o dado é esse onde está o grande conhecimento também, conseguir limpar essas bases que geralmente vêm bem complexas. Não sei se é a minha organização, mas acho que ele riu ali, acho que também é o caso. Então, que tipo de dados são importantes para solucionar os problemas? E veja que tem que usar um lado tanto quanto criativo. Eu acho que People Analytics, tudo bem, uma coisa é você mensurar um time de esporte, que você consegue ver quantas vezes o cara chutou uma bola, quantas vezes o cara bateu um taco de beisebol. Não entendo nada de beisebol, mas deve ser isso. Uma linha de produção de fábrica também seja, mas é alguém que fica no escritório. Como que você vai mensurar a performance dele ou não? Surgem grandes questões quando a gente fala de People Analytics. Se você quer mensurar se a sua empresa é atrativa e está recebendo muita gente, ela é bem atrativa mesmo, todo mundo quer trabalhar lá. Onde que você vai medir os CVs chegando? Pelo seu portal da sua empresa, que alguém vai lá e posta? Eu já estou no meu 7º função e emprego. Eu nunca entrei numa empresa me inscrevendo assim. Tem os Catos, os LinkedIns hoje em dia, e aqueles e-mails que são enviados de forma espontânea. Como que você vai mensurar tudo isso? Aqui está um grande ponto de People Analytics. 8 dicas, eu queria fazer 8 comentários, que eu acho que o Vinícius falou a maior parte deles brevemente, que eu acho que fazem a diferença nesse mundo baseado na minha experiência, o que eu venho ouvindo de colegas. O primeiro deles é sair do descritivo e ir para o preditivo. A maior parte das organizações, como a gente viu lá, 64%, fica na parte de baixo da pirâmide. Não é fácil chegar nas avaliações mais complexas. Envolve conhecimento, envolve tempo. Eu não diria que
Se você tiver uma boa estrutura, começando do zero, People Analytics, um estudo talvez leve 6 meses ou até 1 ano para você gerar alguma coisa bem diferencial. Você não faz um case do nada em 2 semanas começando do zero. Mas você tem que mirar isso daqui como um objetivo. E se você passa muito tempo fazendo ainda a descritiva, você tem que pensar como que eu posso otimizar isso daqui para eu chegar. Então, tem que olhar esse final do túnel com um grande enfoque. Segunda coisa é como começa, eu vejo, um estudo de People Analytics. Eu coloquei palpite o termo, às vezes sentimento. Às vezes o negócio traz isso. O cara acha que está perdendo talento, ele acha que não está produzindo tão bem, ele tem alguma sensação, e essa sensação você vai ver os dados para tentar ver se realmente aquilo está acontecendo através de métricas, que ele mostrou no exemplo dele do Santander. E você usa aí a analítica para comprovar aquilo. E se o estudo ele avançar, você vai ter insights, porque você vai comprovar se aquele sentimento é uma verdade, você vai comprovar que tem melhorias ou tem problemas. Mas eu acho que o grande ponto é tomar as ações. Não adianta nada você criar um super estudo, usar o conhecimento de alguém que se formou nessa área, que são raros, talvez, temos poucas pessoas, talvez, atuando, poucas empresas, talvez, diante da magnitude de empresas, atuando nisso, para você não tomar ação. Geralmente é uma atitude top-down, né? O líder vendo o valor naquilo, mas quem trabalha com isso, através de storytelling, identificando o problema, identificando insights, tem a obrigação de ajudar o líder organizacional, os C-levels também, a enxergarem isso. Terceira coisa, não é só encontrar respostas. Assim. Na verdade, mexer nos dados pode te mostrar que você vai encontrar muitos problemas ou coisas que você acreditava até então, como aquele time de beisebol que é ser um bom atleta, e, na verdade, é diferente. Então, às vezes, você vai encontrar problemas e vai encontrar, inclusive, problemas dos processos de RH. Ou seja, eu só estou conduzindo assim. Eu posso melhorar meu estilo de fazer talent management, o meu processo, para conseguir mais dados. Ou seja, People Analytics leva também uma reflexão no RH como ele é também, e também traz melhorias. Quarto ponto, enfrentar o desconhecido. Né? Tem esse livro aqui, o Invest in People, que ele fala de um beco que você entra, você vai lidar com subjetividade das pessoas, dados que não são tão fáceis de se encontrar, e assim, não importa a ideia que se tenha. Eu costumo falar para um time que eu trabalho, não tenham medo de ter ideias, não tenham medo de tentar fazer correlações que não pareçam que tenham nada a ver. Que vocês podem descobrir grandes coisas nisso sim. Como o caso lá do Bank of America, que descobriu que uma pausa, a gente tem essa mente que tem que trabalhar como uma máquina, mas pode fazer um grande diferencial. O quinto dica que eu dou, que eu acho que ele comentou, é cuidado com os vendedores. Eu até tenho que tomar cuidado, está sendo filmado falando nessa hora. Eu alinhei já, falei com a professora que queria dizer isso. Por que eu digo isso? Não que tem ótimos serviços no mercado, ferramentas e outras coisas também, startups fazendo coisas incríveis, mas eu acho que não dá para criticar. Eu também sou da opinião que não tem ferramenta ruim. Tem aquilo que funcionou para você. Tem gente que precisa de um computador que nem esse que eu estou vendo, tem gente que precisa de algo mais potente e algo muito mais simples, dependendo do seu uso. O problema é se alguém te vende uma coisa milagrosa, que às vezes não funciona, daí é realmente ruim, ou te vende uma coisa acima da expectativa. Vender uma Ferrari para quem nem sabe dirigir direito pode ser um motivo de acidente. Né? Então, eu acho que ficar atento a isso vem do conhecimento. Né? A FIA tem esse papel de trazer essas pessoas, disponibilizar esse conhecimento, organizar cursos que a gente vai mostrar na área de People Analytics, porque tendo conhecimento é uma forma de entender como eu encaixo isso no meu RH e como eu faço ser mais fácil isso ser conduzido. Tá? Aqui vai uma brincadeira na internet. Entenda bem os processos do RH e o negócio. Né? Tem várias fotos, quanto que é 2 mais 2. Eu não estou colocando isso para criticar a área do RH que não sabe fazer conta, não é isso. Mas a forma diferente de interpretar. Né? Matemática é precisa, estatístico, físico, depende. Engenheiro, eu sou engenheiro, a gente faz a aproximação de tudo. O contador e o cara aqui depende. Sem PDV é 4, é programa de emissão voluntária. Né? Se com ele dá 10, com desligamento retroativo dá 25. Por que eu digo isso? Porque eu achava que eu sabia fazer muita conta. Eu fiz poli, fiz vários cálculos, passei na FUVEST, né? Você fazia muita conta. Fazia cálculo de explosão. Né? Daí eu falei,
vai ser simples. E não é. Eu acho que pessoas que trabalham no RH notam isso. Contar headcount já é uma grande dificuldade. Eu falei, não, deve ser simples. Números inteiros, não existe meia pessoa. Ou seja, é 1 mais 1, é somar e subtrair. E não é tanto assim. Se a sua organização é grande e ela faz aquisições, principalmente em outros países, a coisa muda. E, geralmente, vai escapar um lá da sua contagem, porque é uma aquisição pequena e uma coisa nova, é um ambiente dinâmico. Então, por que eu coloco isso daqui? Porque realmente é bem variável essas questões. Você entender os benefícios da organização. Quando você faz uma aquisição, vem uma outra cultura de trabalho, que vem também com uma outra cultura de políticas de remuneração, de benefícios, de horas flexíveis. Você vai calcular seu FTE, dá uma loucura. Então, o RH, quando você monta um time, geralmente as empresas estão começando isso, elas contratam pessoas da área de exatas, os cientistas de dados, colocam no RH, e não é do nada que o cara vai aprender o que é RH, e principalmente também o que é negócio. Você tem que entender bem das políticas, dessas nuances, dessas questões específicas que vão lá mudar tudo. Porque quando você fizer um gráfico, você vai ver um outlier, que é alguém que se destoa, porque a remuneração dele é muito mais alta, por um motivo, e alguém que o absenteísmo é outra história também, alguém que destoa, a conta médica, outras coisas do tipo. Né? Então, é muito importante entender o RH e também, eu vejo, a gente falou de problemas, entender o negócio. Não é muito plug and play. Alguém que trabalha em People Analytics numa empresa, mudou de empresa, traz o know-how, mas tem que entender daquele conjunto para poder criar valor. O 7º conselho tem as capacitações necessárias. A Deloitte colocou que, a Holanda, inclusive, está em primeiro lugar, que o segundo maior falta de habilidade que as organizações estavam vendo era em People Analytics, ou seja, pessoas de RH com esse know-how. Ir atrás de cursos, ir atrás de formações é o que pode ser feito. E se manter sempre atualizado. E o 8º eu gosto de falar, não esquecer o H em RH. A gente viu robôs, viu questões de métricas, algoritmos. É um ponto muito quente falado isso atualmente, a questão da lei dos dados, que teve palestra semana passada. A minha empresa europeia, a GDPR, eu acho que é talvez uma das mais fortes das leis. A do Brasil começa, se não me engano, em agosto do ano que vem. E eu acho que também quem tem uma visão mais tradicional fala, às vezes você vai colocar esses algoritmos, vai fazer esses estudos, vai perder esse lado. Eu creio que não. Eu vejo que People Analytics ela traz um pouco, talvez, de meritocracia. Se vocês pegarem um exemplo lá do beisebol, é a chance de você ver quem não fica no seu radar porque foge do padrão, ou de ver outras oportunidades na sua equipe. Então, eu acho que People Analytics, apesar de toda essa ciência da computação, essa estatística, essa coisa que parece ciência de foguete, na verdade, ela só aumenta o H dentro do RH. Tá? Então, essas são as 8 dicas que eu tenho assim, da minha experiência. Falar um pouco do curso que a FIA está organizando, a professora comentou isso comigo. Para o mês que vem, dia 13 de março, começa um curso aqui na FIA, que eu vejo que o curso ele tem 2 partes. Tá? É um curso de curta duração, então ele dura cerca de um mês, são 24 horas, são 6 dias de aula, 4 horas, são quarta-feira, se eu não estou enganado. E o que acontece é que tem 2 partes. Tá? A primeira parte é você entender People Analytics, entender o que entender as possibilidades, que eu acho que o Vinícius mostrou, onde dá para aplicar isso na organização. E a segunda é uma parte prática mesmo. Dá para escolher várias ferramentas de utilização, mas aqui a gente vai pegar a linguagem R, que é uma linguagem estatística, tem o Python também, mas a gente vai pegar a linguagem R para fazer esse trabalho. A gente tem uma amostra de dados de uma empresa fictícia que a gente traz e começa a aprender a usar essa linguagem de programação para clusterizar os dados, para usar estatística, regressão linear, regressão logística, e a gente vai na aula discutindo, trazendo insights desses estudos. Tem até uma parte de machine learning lá que a gente cria lá um algoritmo para calcular o turnover daquela empresa. Então, não entendam como algo só, como ele disse, ficcional ou algo que são ideias. É prática, é utilização e é oportunidade para quem atua na área trazer isso e levar para a organização. O que eu vou mostrar agora no final, para acabar aqui, é um vídeo da FIA, do LabData, para mostrar toda a magnitude de trabalho que é feito lá.
Criada em 1980 por professores do Departamento de Administração da USP, a FIA é hoje uma das principais e mais renomadas escolas de negócios do Brasil, estando presente em rankings nacionais e internacionais. A FIA é uma instituição com grandes projetos de consultoria, pesquisa e educação. Atualmente, ela é líder em educação executiva e a única escola brasileira entre os 55 melhores MBAs do mundo, segundo revista Financial Times. Ela é reconhecida como a graduação de melhor avaliação, notas máximas no ENAD e a única com 5 estrelas do Guia do Estudante. Possui programas de educação em várias áreas como Big Data, Analytics, Marketing, Finanças e Gestão de Pessoas. O LabData é um dos principais programas institucionais. O LabData é um laboratório de ensino, pesquisa e consultoria em análise de informações que atua como núcleo de pesquisa e aperfeiçoamento para alunos, pesquisadores e profissionais que precisam desenvolver estudos e projetos nas áreas de estatística aplicada, inteligência artificial, data mining e análise de Big Data. Conta com infraestrutura de ponta em laboratórios e recursos, softwares, como também em pesquisadores e professores altamente qualificados. Há 2 ou 3 anos eu recebi um desafio da empresa de transformar os serviços que a gente entregava para os nossos clientes em um conceito de solução informacional mais moderno do que o que a gente fazia naquele momento. A principal dificuldade que eu tinha era o meu próprio conhecimento, era o meu próprio desenvolvimento, como eu podia transformar uma área para algo que eu mal conhecia. A minha opção foi por fazer um curso de MBA em Big Data na FIA, que me ajudou demais. A FIA me proporcionou todo o know-how que eu consegui na área de Big Data. O curso me proporcionou um avanço na minha carreira excelente. Eu consegui, ao decorrer do curso, na metade do curso mais ou menos, mudar exclusivamente para a área de Big Data. Todos os profissionais que eu considero como uma referência no meu âmbito profissional, que me indicaram o curso, falaram muito bem do LabData. E ao pesquisar e comparar, dá para ver logo de cara que a FIA traz a grade mais completa, conseguir ver termos desde a estatística mais básica até o machine learning, que é algo mais avançado. Então eu consigo sair do zero, da inércia até um projeto final. Há cursos para todas as fases da sua carreira, desde ensino à distância, cursos de curta duração como Hadoop, BI, inteligência artificial, machine learning, deep learning, programação em R, Spark, Python, estatística aplicada, dentre outros. Também cursos de pós-graduação e MBA Analytics e MBA em Big Data. A FIA mantém convênios e intercâmbio com instituições no Brasil e no exterior, permitindo constante atualização de conhecimento e troca de experiência nas suas áreas de especialização. A FIA é líder em educação executiva, pioneira nos cursos de Big Data no Brasil. Depois de tudo isso que você viu, o que você está esperando? Vem para a FIA! Acho que a professora concluiu bem aí, né? Eu conheço o LabData porque eu estudo lá. A estrutura é muito boa, tanto a parte computacional, mas eu tenho a dizer uma coisa, acho que os alunos também, e os professores, mas o que eu gostei muito foi o network assim, gerado. São pessoas vivendo aquilo, trazendo problema, com uma formação diferenciada, com muita vontade, e é isso que esse curso tende a trazer, aí, esse curso que vai começar no dia 13 de março, até meados de abril. Muito obrigado a todos por terem vindo esse dia chuvoso, as pessoas que também estão na outra sala e estão assistindo. Obrigado mesmo. Se tiverem as perguntas, fico agradecido de ajudar a Vinícius a responder. Perguntas, pessoal? Perguntas para nós, para os nossos professores. Aproveitem, eles são jedis. São tops internacionais. Perguntem, aproveitam. Você, faz uma pergunta para ele. Tenho vergonha, moça. Tem vergonha, moça. Não, eu sou professora Alessandra. Faz uma pergunta. Mamed, faz você, vá. Por favor.
O professor Mamed, professor nosso, também está aqui prestigiando, por favor. Alô, alô. Boa noite. Yuan e Vinícius, né? Pela apresentação de vocês, a questão de lidar com o recurso humano, você lida diretamente com o humano, tá? O mundo humano ele é analógico, ponto pacífico. E aí você está usando ferramentas digitais que só entende 0 e 1. Tá? Como é que vocês, né, numa posição estratégica, na questão de RH, vão lidar com essa ciência de dados para o recurso humano, se o recurso humano é analógico? Tá? Será que não vamos cometer o mesmo erro do que aconteceu com as ciências econômicas, que hoje todos os economistas erram em suas predições? Ou seja, trabalhar com fenômenos humanos para prever o futuro. Uma vez que os fenômenos da mente humana, eles são, vamos dizer assim, não previsíveis, são dinâmicos e são adaptativos. Assim como a ciência econômica, que muitos economistas querem tratar como uma ciência exata e não é uma ciência humana, como lidar aí com essa ciência de dados na área de recurso humano? Alô. Obrigado pela pergunta, acho que super relevante. Você tocou em 2 pontos. Eu acho que o primeiro qualquer modelo ele é uma aproximação imperfeita da realidade. Então, acho que isso fica muito evidente quando a gente trata de assuntos complexos igual uma pessoa, então a gente tem que ter isso em mente. Isso vale, inclusive, para a inadimplência, que eu dei o exemplo, é muito simples. Mas um não pagador não é o cara que passou 30 dias de atraso. Ele pode depois vir pagar, mas para efeito da solução daquele problema, serve essa simplificação. Ela ajuda você a resolver um problema de para quem eu devo ou não conceder crédito. Eu acho que esse é o primeiro elemento importante na hora que a gente traz para as pessoas. Para que eu quero solucionar? Como eu vou modelar isso? E eu tenho que conhecer as imperfeições dessa aproximação. Ela tem que estar a serviço de resolver um problema. O segundo, eu acho que é a maturidade na hora de você aplicar e usar um modelo. Eu, pessoalmente, acho que quando a gente fala de recursos humanos, tanto pela complexidade quanto pela maturidade, que ela é baixa. A gente tem poucos cases consistentes de mercado. Quem usa, no final do dia, tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar um exemplo concreto. Tá? Previsão de turnover. Eu vou fazer um bom modelo para prever quem é um talento que eu vou perder. A gente tem caso concreto meu de onde você consegue antecipar. 4 meses, você olha engajamento da equipe, patamar salarial, histórico de méritos, você consegue se antecipar e dar um alerta. Mas eu preciso colocar isso na mão de uma pessoa, de um gestor, que vai olhar aquele indivíduo como um ser humano, porque o modelo vai errar. E eu não vou fazer gatilhos automáticos para isso. Então, acho que é uma ótima pergunta. Não acho que inviabiliza o uso. Só tem que ter cuidado como você aplica. Acho que a pergunta é ótima mesmo. A questão tem um lado subjetivo, faz parte mesmo, estamos lidando com seres humanos, afinal de contas, mesmo. Você falou da economia, enfim. Mas eu tenho que dizer o seguinte, é um modelo, não necessariamente ele tem um grau de acuracidade, não é 100%, mas o que eu vejo é que acerta conforme vai maturando também, e eu acho uma outra coisa mais simples de dizer. Você se antecipar aquilo que, às vezes, as pessoas estão achando que pode acontecer. Às vezes, quando eu falei identificar o problema, às vezes as pessoas estão comentando daquele problema. Olha, tal área vai sair, tal área tem chance de sair por causa do líder, ou tem por algum motivo. Ele comentou do exemplo do turnover. E, às vezes, se você não tem essas ferramentas, você não tem ali uma forma concreta de suportar você fazer alguma coisa. E, quando você vai ver, acontece. Então, eu lembro quando a gente começou essa área, lá na empresa, a gente falava, olha, se no universo de 10 pessoas aplicar e resolver em uma, a gente já vai ter ganhado já muita coisa. Então, se não for dado para todo o universo de pessoas, pelas questões subjetivas da dificuldade também. O modelo é ciência de dados. Outra coisa importante das empresas
que você gera e não necessariamente vai acertar ou precisa de uma maturação maior. Então, eu já vi com exemplos concretos, como é o caso dele, a gente começa mudando de área, talvez de uma forma, né, será que vai ou não? Eu digo quando eu trabalhei em segurança e agora que eu trabalho nessa área, que é incrível como os padrões podem ajudar consideravelmente a acertar. E se a gente não fizer isso, eu acho que a tendência é perder, enfim, grandes oportunidades. Então, por que não usar? Você vai acertar 100%, você vai ter como economista que vai errar o cenário, ou o cara de meteorologia que vai falar que não ia chover e choveu bastante, como foi o caso de hoje. Pode acontecer, mas se acertar, vai fazer um grande diferencial. Então, por que não fazer? Eu acho que é o ponto. Aqui. Boa noite. Ivan, acho que a sua colocação das 8 dicas foi bem legal, porque deixa claro o caminho a seguir. Mas a minha dúvida é um pouco mais na parte técnica. O que, pela experiência de vocês veem como mais prático, mais funcional seguir? Começa num Excel e termina num R, ou já parte direto para o R? O que vocês, pela experiência de vocês, o que para uma empresa que está começando no nível 1 para o nível 2 ali, o que é mais lógico seguir? O que é mais adequado? Perfeito, bem, se complementa depois. Eu acho que assim, a gente é muito voltado, antes da ferramenta, uma empresa que está começando, a enxergar quais são aqueles problemas que são realmente as dores, aquelas 3 que eu comentei, que eu posso ir, e talvez também ir naquelas que sejam talvez as mais fáceis, os quick wins, assim, para você ter alguma coisa e já mostrar valor. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Em termos de ferramenta, depende muito. É uma análise complexa, porque, você, por exemplo, você mexe com os dados, você tem que ter a questão de proteção dos dados, tem a questão de custo, tem ferramentas que são super caras, eu não vou citar nomes, mas, ao mesmo tempo, entrega uma qualidade que, enfim, a questão do custo é muito importante. Eu diria que uma linguagem, primeiramente, começar pegando os dados e transformando num dashboard, então, alguma ferramenta de visualização, precisa ver se a sua empresa está ligada a uma empresa de software, se for uma Microsoft, o Power BI, que você consiga isso por um custo interessante. Está integrado na questão de confidencialidade de dados, o seu TI, sua área de informação permite que você realmente coloque lá, porque uma data de nascimento já é estritamente confidencial, se a gente for para pensar em RH. Então, chegando nisso, para níveis já de você buscar aquele do dado, você fazer a inferência maior, a gente costuma usar 2 linguagens de programação. Eu acho que no RH usa mais o R, que eu mais ouço falar. Eu ouço menos gente falando do Python, mas eu sei de lugares que usam também. Essas linguagens de programação são códigos abertos, você já não tem custo associado, você precisa ver com o departamento de TI se pode usar. O R, tanto o R quanto o Python, tem uma série de bibliotecas, tem condições de fazer um machine learning ali no nível menor, não precisa criar uma estrutura absurda. Dá para fazer, olha, para alguém que não tem ainda implementado People Analytics, uma boa ferramenta de visualização que se adeque em um R, como ele cita no curso, por isso a gente traz, faz uma grande diferença. Um ponto importante é que assim, as técnicas principais, a base da sobrevivência não está no Excel. Então, quando nós falamos em começar a analisar dados das pessoas, começar a tomada de decisão, você já tem que ter 3 técnicas básicas que você tem que dominar. Então, por exemplo, análise exploratória de dados, máximos, mínimos, média. Então, aí vai no Excel, mas aí acabou. E aí, isso é muito elementar. É o que a gente não quer. A nossa proposta é mudar, dar um passinho a mais, subir na escada. E quando a gente vai subir na escada, já tem pelo menos 3 metodologias que é importante, é vital que vocês saibam. Primeira, segmentação de base de dados. As pessoas não são iguais, os talentos não são iguais. E aí, como é que eu segmento toda a minha empresa em grupos, onde dentro dos grupos todo mundo é o mais parecido possível e entre grupos as maiores diferenças, que é um cluster análise, uma análise de cluster. Então, já tem que saber que existe uma coisa chamada análise de cluster que vai separar todo mundo. E o Excel não vai fazer. Aí você precisa de uma ferramenta R. Mas você fala, professor, o R é difícil, não é um comando. É uma linha que a gente aprende, ou ensina na escola, ou pega um vídeo no YouTube. Você vai dar um comando de importação de dado, para trazer o dado que, de fato, a planilha está no Excel, e vai colocar no R. Uma linha de comando. Import file e ela vem. Depois você vai dar uma segunda linha de comando que já separou todo mundo. Aí os dados já estão separados e a gente roda. Então, primeiramente, clusterização. Segundo, uma técnica de classificação.
como os colegas estão falando. Teremos absenteísmo? Não teremos. A pessoa vai ter um problema grave? Não vai ter. Vai sabotar a empresa? Não sabotará. Eu vou contratar. Ela vai ser adequada para esta vaga ou não será? A empresa tem um projeto novo a fazer. Qual é a chance desta pessoa ser importante, que aconteceu aqui no Moneyball, Brad Pitt. Ele varreu todos os jogadores que tinham na liga e vai verificar qual é a probabilidade de dar certo naquele time. Então, isso é uma técnica de classificação. Classificar. Então, a empresa, para sobreviver, tem que segmentar e tem que classificar. E quem classifica? A regressão logística. E a regressão logística também não vai ter no Excel. Né? Então, assim, 3 coisas básicas de sobrevivência você não vai ter. Clusterizar, classificar e projetar o futuro. Então, nós vamos projetar quantas pessoas ficarão afastadas, ou quanto eu preciso gastar na internet para fazer uma ação, ou quanto que eu vou gastar de benefício. Na hora de projeção, é regressão linear, que também não vai dar para fazer no Excel. Então, não é que o Excel é ruim, que se você trabalhar só com o Excel, você vai fazer uma coisa muito elementar. E aí, o resto todo vai ficar subjetivo, que não é a nossa proposta. É usar sempre os algoritmos para nos ajudar. Não que ele vai mandar no gestor de RH, mas ele vai acelerar. O robô vai rodar, mas é muito fácil. Qual é, gente, uma pergunta que me fazem. Qual é o pré-requisito para estudar estatística? Nada, é querer ficar rico, porque a gente ensina, a escola ensina, o YouTube ensina. É querer aprender, é querer sair daquela zona de conforto. Um dos pontinhos era cair da cama, né, pessoa? É sair da zona, uma dica do professor, sair da zona de conforto e querer fazer a diferença. Porque essa história de People Analytics já começou. É um tsunami que a onda veio. Sabe? Já ouviu falar Mariana, barragem, lama? A onda veio e ela vai varrer. O ponto é, você quer ficar onde? Embaixo da água ou em cima da água? Quem estuda, vai surfar. Quem não estuda, vai estar em imersão. Vai dançar. Certo? Professora. Uma rápida sugestão aqui, para não ser repetitivo, mas de ordem bem prática. Seus casos de uso não precisam ir na mesma velocidade de maturidade. Você pode escolher problemas onde você avança mais uma cadeia de estatística, enquanto você pode ter outros problemas que você está lá na análise descritiva ou que você está até organizando a base de dados. Então, não necessariamente você precisa amadurecer para estar se capacitando. O LabData é neste prédio ou é na Paulista? Então, nós temos 2 unidades, tá? A FIA tem 3 unidades. Temos esse prédio que vocês estão e na Paulista tem 2 unidades. Na Paulista 302, o que acontece lá? Os cursos de finanças, cursos de varejo e também o Big Data. Então, o meu LabData, eu tenho um laboratório lá e aqui. Aqui eu tenho 2 laboratórios e lá na Paulista eu estou com 3 laboratórios. Então, tem laboratório aqui, laboratório lá, aluno aqui e lá. Esse curso específico que eu vou ministrar junto com o professor Ian vai ser na Paulista. Esse específico é lá, tá? Mas, em geral, a gente tem curso nas 2 unidades. Pergunta do Marcelo Souza, que está nos assistindo aqui na sala ao lado. Como começar um trabalho de People Analytics em uma empresa em expansão, sem maturidade de base de pessoas, sistemas e etc.? Na minha opinião aqui, acho que é um pouquinho do que a gente comentou na pergunta anterior, mas é escolher problemas mais relevantes, organizar a base de dados e ir avançando no que é mais relevante nessa cadeia que a gente falou. Organiza um dashboard, testa um modelo, faz um estudo mais aprofundado. Minha única sugestão é não tenta fazer tudo de uma vez. Não acontece. Sempre vai ter problemas em estágios de maturidade distintos. Prossegue, M1. Está vindo mais uma pergunta da sala ao lado. Alô, boa noite. Meu nome é Florencio Cabral. E a gente está em face aí às transformações da indústria 4.0, né, onde os processos robóticos estão substituindo algumas pessoas, né? E eu queria saber como as análises preditivas podem ajudar assim, a empresa a otimizar o número de funcionários, turnover e essas coisas com essa nova realidade. Não sei se eu entendi bem a pergunta aqui. Você está falando que tem uma automatização grande que está fazendo com que algumas funções mudem, né? Vou dar um exemplo concreto também. Você pode usar dados de clientes para prever
capacity de agência, por exemplo. Você realocar de forma mais inteligente seus recursos. Então, dá exemplo da indústria bancária de novo. Você tem caixas que estão ali para fazer transação. Você tem muitos picos e vales de demanda de acordo com a região, com o perfil de carteira dos clientes. Mas se você começa a estudar um pouco mais a fundo, alguns padrões são repetitivos. Então, você pode ter uma logística de alocação de pessoas mais inteligente, onde você possa rodar com menos pessoas, com menos vales e picos. Ou você possa não subdimensionar a estrutura de uma agência. Então, às vezes você acha que porque está caindo na média o volume de transações, você pode deixar de ter aquele volume de caixas. Isso não necessariamente é a resposta para todos os postos. Não sei se consegui dar um exemplo para a pergunta. Bem, eu acho que a indústria 4.0 está nessa fase de revolução que a gente está vivendo a onda, né? Então, realmente entra naquela história de deixar o algoritmo mais complexo. Você não sabe qual tecnologia que vai entrar e vai revolucionar ali o método produtivo. Mas eu acho que fazendo os modelos e colocando cenários de como você está esperando que vai ficar algum tempo aquela dada tecnologia, como ela pode influenciar aquele método produtivo, eu que venho da área industrial, por exemplo, você consegue fazer o melhor remanejamento das pessoas que vão trabalhar e, inclusive, entender que habilidade vai fazer o diferencial naquilo. Pelo que a gente vê, com a automatização dos processos, eu acho que o que vai fazer o grande diferencial do ser humano nesse ambiente de trabalho vão ser essas nossas habilidades inatas humanas. Ou seja, eu trabalhava em fábrica, eu sei que os melhores operadores eram aqueles que tinham uma capacidade de saber se o equipamento ia quebrar pelo ouvido, e não necessariamente porque você tinha uma mudança lá no programa que dizia, olha, esse negócio vai dar um problema. Ou seja, eu acho que a gente vai conseguir, com o People Analytics, talvez na visão futura, que a gente vai saber realmente as características humanas ligadas a esse meio mais tecnológico, que tem uma capacidade talvez mais produtiva que nós em determinados setores, máquina não cansa, por assim dizer, mas a gente vai conseguir acoplar melhor o que é humano, nato nosso, com o que é essa parte de máquina, e assim mesmo fazer o diferencial, porque eu acho que um mundo só de máquinas não vai ter que ter alguém ali trazendo essa propriedade humana que as máquinas não vão conseguir fazer a diferença. Primeiramente, muito obrigado novamente por essa palestra maravilhosa que a doutora Alessandra e vocês trazem com elucidações acerca desse admirável mundo novo, do Big Data Analytics. E essa área de People Analytics eu achei bem interessante, porque, ainda mais que aquele filme que foi apresentado aí, que demonstrou a desconstrução de um conceito, que era baseado apenas em análise descritiva ou subjetiva, e utilizou dados para poder apresentar outras qualidades que não eram vistas a olhos nus. E, frequentemente, acho que essa área de RH ainda utiliza a parte da questão da análise descritiva, ainda não está tanto nessa questão da prescritiva e preditiva, que é característica aí do Big Data e ciência de dados. Às vezes você apresenta um currículo no LinkedIn, mas a área onde você trabalhou até então não tem nada a ver com a sua área de interesse, que você tem um talento, que você tem uma habilidade de desenvolver. E muitas vezes as empresas baseiam naquela questão da descritividade, naquele histórico daquele currículo anterior. Mas também com essas novas ferramentas de coleta de dados, acho que pode um pouco que rastrear as áreas de interesse da pessoa, o que ela pesquisa, o que ela estuda, o que ela vê. E eu acho que essa combinação de dados e também da percepção, esse termômetro humano, vocês acreditam que isso pode ser utilizado a partir de agora, na área de RH, como People Analytics, para desconstruir um pouco esse modelo anterior? Porque toda essa tecnologia ela é disruptiva, ela vem trazendo esse conceito. Exatamente. E usar isso para, em vez de falar, essa pessoa vai para aquela vaga porque o histórico dela é baseado naquilo, mas não tem nada a ver com o interesse dela. E pegar e utilizar esses dados para... Vamos direcionar as pessoas para as vagas que são área de interesse, estão mais de acordo com os talentos, os interesses que ela tem, os dons que elas podem desenvolver. E oferecer treinamento, porque, como vocês falaram, não tem pessoa suficiente para desenvolver essas novas áreas, porque realmente está em falta. Vamos desenvolver esses talentos e aí alocar eles na área em que eles vão ser mais produtivos, baseado nos talentos e interesses que eles têm. Acho que isso é possível
Com É essas novas possível, como ferramentas? eu disse, tem 4 técnicas de sobrevivência. Essa é uma técnica de classificação. E já tem, que é a regressão logística. Você coloca as variáveis e vai te dar qual é a probabilidade daquele talento estar adequado para essa vaga ou não. Então, é uma técnica chamada regressão logística. Isso nós vamos apresentar no nosso curso. E várias empresas já estão fazendo. Ela coloca várias variáveis associadas à pessoa, roda um modelinho e vai dizer esta pessoa é adequada para a vaga ou não. Mas, como eles já comentaram, tudo é probabilístico. Não é porque o algoritmo fala que tem 90% de chance de dar certo que vai dar. Você pode ter algum problema e dar errado. Mas nós já temos algoritmos para isso. É, porque deixa de ser aquela questão, vai de acordo com o currículo, vai de acordo com aquilo onde ela pode se desenvolver de fato, né? E da mesma técnica de classificação, ela classifica qual é a melhor posição para esta pessoa. Então, de acordo com o perfil, ele vai te encarteirar, que já seria uma regressão logística múltipla. Eu tenho aqui 20 opções de cargo, então esta pessoa, onde seria a melhor encarteiramento? Direciona, é Direciona. excelente. Essa é a tendência que vai vigorar daqui em diante, realmente. Um comandinho do R. Uma consultoria pode cobrar 20 Muito obrigado. E o curso custa 2, é muito barato. Pessoal, muito obrigada pela visita de todos vocês. Estamos aqui mais um pouco. Eu vou encerrar e se alguém quiser falar conosco, estamos aqui aguardando, tá bem? Muito obrigada.